WA Podcast. Tá valendo então? Vamos para mais um WA Podcast com o nosso grande amigo aqui que veio hoje. Que prazer eu conhecer essa profissão que todo mundo tem o costume de usar e a gente vai falar muito disso. Francisco Bianchi, o Uber Pensador. Tudo bem com você? Beleza, cara. Muito obrigado por estar me recebendo aqui hoje. Gostei muito da preparação, falo isso, preparação de vocês, a montagem, a organização do podcast me surpreendeu muito, então estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, viu? E hoje, pela primeira vez, eu estou trazendo um companheiro para me ajudar aqui, um amigo de trabalho que está comigo aí todas as horas. Falei, vamos lá hoje para você, pelo menos, conhecer, bater papo com a gente aqui. Carlos Henrique. Bora lá, cheio de expectativa. Francisco já está preparado aqui. Eu creio que grandes coisas estão por vir, gente. Se prepare. Francisco, geralmente a gente começa aqui o nosso podcast aqui, nosso padrão, explicando um pouco sobre o nosso podcast. E a gente vem falando muito de superação. A gente levou muita gente aqui, empresários, pessoas da área policial já veio, atletas. E a gente sempre começa contando da base, né? Da sua base inicial. Como que foi sua base inicial? Como foi o começo da sua vida? Sim. Eu sou de Petrópolis, nascido e criado lá. Mudei para cá tem 13 anos, quando eu tinha 25 anos. E lá nem pensava em trabalhar como motorista de aplicativo. Nem existia, na verdade, né? 13 anos atrás. Então foi uma vida tranquila, assim. Cresci lá com a minha mãe, uma educação muito sólida da minha mãe, que sempre trabalhou muito para garantir que a gente tivesse tudo, né, eu e minha irmã. Então, o começo foi bem sólido, mas com muito suor da minha mãe para garantir que a gente tivesse sempre a melhor educação em casa. Você chegou a ter o primeiro emprego seu foi o que na época? Fiquei no Exército 6 anos. É mesmo? Dos 19 aos 25, praticamente, né? E quando eu saí do Exército, que eu mudei para BH, com 25 anos. Me conta essa história do Exército. Então, eu sempre gostei, né? Meu pai, ele passou pelo Exército e tal, por um ano só. E eu, desde pequeno, minha mãe me contava, eu não lembro disso, mas minha mãe me contava, eu pequenininho, com, sei lá, 5, 6 anos de idade, botava um vinil lá do hino do Brasil e ficava lá ouvindo o hino do Brasil, lá, com a mão no peito, criancinha, né? Sempre tive essa coisa, assim, de patriotismo, de gostar. Morava perto de um batalhão, lá em Petrópolis, então via os soldados descendo, subindo, as viaturas e tal, eu gostava daquele ambiente. Quando chegou a época do serviço militar obrigatório, meus amigos todos querendo fugir do serviço militar obrigatório e eu doido para entrar. Bom. Queria entrar, queria ter essa experiência, viver isso. E consegui, né? Consegui me alistar, entrar no Exército, no serviço obrigatório. E depois fui me especializando, fui fazendo cursos lá dentro, enfim, fui fazendo de forma que fosse um tempo prazeroso e de crescimento lá dentro. O que é muito interessante, realmente, porque quem serviu o serviço militar obrigatório, ou então entrou na academia pela ESA ou pela Academia Militar das Agulhas Negras, sabe que dentro do Exército você lida com muito tipo de liderança, você lida com todo tipo de liderança. Desde do oficial, um sargento ali, que é um cara que lidera pelo exemplo e você quer fazer o certo ali, seguindo o comando dele, não importa o que, mesmo que ele não esteja vendo. E tem o cara que você fala, que se eu for pro combate com esse cara, eu dou um tiro nele. Tipo assim, claro que não, né? Mas tem um líder que você fala, não é possível que esse cara tá falando isso, que é um mau líder, é um mau chefe. Todo mundo na sua empresa, né? Pode acontecer isso, né? Não, de fato, não daria um tiro num oficial e tal, mas fica essa coisa. Fala, cara, esse cara tá liderando e ele não sabe o que ele tá falando. Acontecia às vezes. Sim. Quando eu já tava lá 4, 5 anos de serviço, chegar um oficial novo da AMAN, da academia, aspirante ainda, e dar comandos absurdos, né? Aconteceram alguns casos lá de oficial levar a chamada do capitão, oficial aspirante, levar a chamada do capitão porque estava lidando com uma companhia só de profissionais antigos que já tinham várias missões reais na carcaça, já no histórico. O cara chegar da academia lá e achando que está falando com a companhia de recruta. Então, enfim, foram vários momentos, né? Mas uma das principais bagagens do Exército é isso, saber lidar com vários tipos de liderança. Com o líder que você segue, não importa o quê, e o líder que você tem que ir tateando ali para ajudar ele a conduzir para o melhor caminho. Então, isso é interessante. Você sai do Exército por qual motivo, assim? Quando eu mudei para BH, estava tentando transferência para cá, não consegui transferência para cá no momento que eu queria,
E aí chegou um momento que eu pedi baixa, eu falei, não, vou mudar para BH. Tinha uma prima que morava aqui, já tinha feito alguns trabalhos aqui freelance. Nas férias no Exército eu vinha para cá, trabalhava e tal. E aí chegou um momento que eu pedi baixa e mudei para BH. E você não sentiu falta do Exército na época? Sim, sim. Senti falta, eu gostava, mas de qualquer maneira eu estava no serviço obrigatório. Eu saí com 6 anos, eu poderia ficar só mais um ano. Talvez conseguiria prorrogar para 9 anos, mas talvez. O máximo normal seriam 7 anos. Desde o governo do Fernando Henrique, se eu não me engano, ele eliminou o plano de carreira. Então, o serviço temporário, você fica no máximo 9 anos, porque a partir de 10 anos conta como estabilidade no Exército, nas Forças Armadas, de forma geral. Então, desde o governo dele, se eu não me engano, foi encerrado essa possibilidade do militar que entra pelo serviço obrigatório ter estabilidade no Exército. Ou seja, ficar carreira, né? Então, enfim, eventualmente eu iria sair, a não ser que eu fizesse um concurso. Então, eu só adiantei em um ano a minha saída. Então, mas só tem uma dúvida aqui. Seus pais chegaram a fazer exército também ou não? Não, meu pai ficou um ano, Seu mas pai lá na também época dele, né? Na época dele era, o bicho pegava, né? Ele era da Polícia do Exército. E quando meu pai serviu, a gente estava num momento ali meio que clima de ditadura e tal, assim. Então, era meio mais conturbado a realidade, né? Política e policial do Brasil, né? Tinha muito mais Sim. conflituosa. Mas eu gostava, assim, eu gostava das experiências. Tinha um colega dele que tinha servido com ele, que era capitão ainda quando eu entrei. Que ele serviu junto com meu pai, em 80 alguma coisa. E ele era capitão ainda, então foi legal eu conhecer ele, conviver com ele dentro do batalhão, né? Um cara que era colega do meu pai. Então foram bons tempos, assim, muita aprendizagem, muitas amizades que eu carrego até hoje. Legal. Não é legal porque a minha pergunta é quando eu falo do pai, porque geralmente o filho segue um pouco a carreira do pai, né? Então acaba Assim, eu não era tão próximo do meu pai nesse sentido, eu era próximo dele, tipo assim, de conversar, sempre fui muito próximo dele, porém meus pais se separaram quando eu era muito pequeno, quando eu tinha 6 anos, então não tinha um convívio frequente com o meu pai igual eu tenho com meu filho hoje. Meu filho tem 3 anos e minha rotina é totalmente entrelaçada com a dele, de levar na escola, buscar na escola. Inclusive é uma coisa boa que o Uber proporciona, poder estar nesses momentos todos, né? Tem muito pai, mãe que trabalha o dia inteiro e às vezes nem vê o filho, né? Ontem mesmo eu fui na reunião de pais da escola dele e a professora dele abriu a reunião lendo um textinho lá, falando do pai, né? Que sai quando o filho está dormindo, chega quando o filho está dormindo. E tem um código com o filho dele lá de todo dia. Ele chega em casa, dá um beijo e dá um nó no lençol do filho dele. Que quando o filho dele acorda e vê o nó no lençol, ele sabe que o pai dele passou por lá. Então, é pesado, né? A rotina de um pai e de uma mãe que vive assim, né? Pensa, você nem vê seu filho acordado. Pesado e passa Segunda a rápido. sexta. Pô, é pesado demais. Você fala, eu tenho que trabalhar para prover para o meu filho, mas com isso eu não vejo meu filho durante a semana inteira, só final de semana. Então, graças a essa rotina de motorista aplicativo, eu posso me dar o luxo de levar ele na escola, buscar na escola, levar na natação, fazer muita coisa junto. Se um dia ele está com febre e não vai para a escola, eu fico em casa com ele. Então isso é um luxo. Eu me vejo super privilegiado por isso. Mas, infelizmente, o convívio com meu pai não foi tão próximo assim, depois dos 6 anos, né? Enfim, eu não tenho tanta memória até os 6 anos, né, de criança e tal, mas depois meus pais se separaram, mas eu ainda convivia com ele até ano passado, quando infelizmente a gente perdeu meu pai para um câncer, mas sempre convivi muito bem com ele, minha mãe também, mesmo depois separado, sempre conversava e tal, ele ia lá em casa almoçar quando eu estava lá em Petrópolis e tal, então tudo bem. E aí, a gente passando por esse momento aí, a gente vai falar assim, do momento agora que é o seguinte, por que Belo Horizonte e não Rio? Foram questões particulares que me trouxeram para Belo Horizonte, que não cabe entrar aqui, mas comparar Belo Horizonte com o Rio, qualidade de vida, não é um do lado do outro, mas qualidade de vida, aqui em Belo Horizonte, se eu paro no trânsito ali, exemplo do trânsito, né, que eu estou o tempo todo, se eu paro no Cristiano Machado com o trânsito, eu cruzo o braço, mexo no celular, espero o trânsito andar e tal, não tem problema. Se eu paro na Avenida Brasil, na linha vermelha com o trânsito, pô, é tensão total. Pô, será que vai ter arrastão? Será que vai ter tiroteio? Eu vou ter que sair do carro e deitar atrás da mureta. Meu Deus. Então, isso sem falar custo de vida, né? Sim. Tanto que eu tenho amigos que trabalham no Rio e moram em Petrópolis. Que de Petrópolis, lá de casa até o centro do Rio, é 1 hora de carro, de ônibus. Então, eu tenho amigos que moram em Petrópolis e trabalham no Rio. Desce e sobe todo dia, na Serra. Pelo custo e pela qualidade de vida. Petrópolis você tem uma vida tranquila aí, né? Comparado ao Rio, absurdamente. E o primeiro emprego seu em Belo Horizonte foi o quê?
eu vim para cá, quando eu mudei para cá, eu tinha passado no concurso do IBGE, Olha, legal. porém estava demorando a chamar, passou uma semana, 2 e tal, e aí um conhecido meu estava abrindo uma loja de esporte e aventura, e aí eu achei que fazia sentido, juntei com ele e abri a loja junto com ele. Né, ele estava abrindo a loja já com outro amigo, eu cheguei junto e falei, então vamos tocar isso junto, maravilha, legal. E aí, quando me chamaram para o IBGE, essa loja já estava funcionando, já estava rolando, a gente viajava muito para eventos, Brasil afora, aí quase todo final de semana a gente ia para evento e tal, e estava funcionando muito bem. Quando, por fim, me chamaram para o IBGE, para assinar o contrato, para admissão, estava dando muito certo a loja. E o IBGE, eu fui ver lá, era muito travada, a rotina super administrativa, eu tinha feito concurso para ter um emprego aqui, né? E era muito travado, eu falei, cara, isso... tipo assim, eu estou realizado na loja, eu assinar isso aqui é muito administrativo, vou me frustrar aqui dentro. Tinha passado em 3º lugar, recusei a vaga e segui na loja até enquanto fez sentido. Depois de um tempo começou a desandar um pouco, aí saí, fui trabalhar em uma ONG lá no Jardim Felicidade, Obras Educativas Padre Jussani, fui lá trabalhar com parte de projeto, escrever projeto, captação de recursos. Foi um momento legal também, fiquei lá 2 anos e pouco. Nessa ONG, depois, paralelamente, trabalhei como ajudando a construir como é que chamava? Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Esqueci a sigla agora, como é que é. Foi quando ela foi fundada, muita gente super capacitada lá participando. A moça do Hospital da Baleia, esqueci o nome dela agora, enfim, vários momentos de aprendizado e de construção de bagagem, digamos assim, né? E aí, depois disso, quando eu saí dessa ONG, comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Corretor de imóveis? Corretor de imóveis de alto padrão aqui em BH por 10 anos, mais ou menos. E nesse momento, como corretor de imóveis, eu comecei a rodar de aplicativo, como motorista de aplicativo, na hora extra. Era paralelo, então. Comecei paralelamente. Eu trabalhava no escritório, e aí eu estava namorando a minha esposa, e aí quando a gente começou a pensar em casar, final de 2017, a gente marcou o nosso casamento para outubro de 2018. E aí, nesse momento, eu comecei a rodar. Falei, preciso fazer uma grana extra. Quando eu saí do escritório, em vez de ir pro boteco tomar uma cerveja, em vez de gastar dinheiro, eu ligava o aplicativo e ia rodar. E aí, comecei um mês depois, mais ou menos. Isso foi em novembro de 2017. Em dezembro de 2017, eu comecei o Instagram de forma despretensiosa. Falei, vamos começar esse Instagram aqui. Eu gosto de fotografia, eu gosto de comunicação. Comecei bem despretensioso mesmo, assim. Não, era anônimo, completamente anônimo a minha página. Não mostrava meu rosto, meu nome, nada pessoal meu. Eu filmava ali onde eu estava, a tela do aplicativo que eu queria mostrar, escrevia na legenda o que eu queria falar e ponto. E ficou assim por uns 2 anos e meio. E aí o tempo foi passando, eu fui descobrindo que o Instagram poderia se tornar uma coisa legal, conforme eu ia recebendo mensagem das pessoas agradecendo, falando, pô, cara, às vezes eu estou desanimado e vejo vocês saindo para rodar animado, pilhado, aí eu saio também, me dá energia. E sem querer, eu não tava dando uma de coach. Eu estava só mostrando o que eu estava fazendo, mostrando como eu estava trabalhando. E isso até hoje, eu não falo assim, o jeito que eu faço é o jeito certo. Eu mostro o jeito que eu faço, que é um jeito ético, é um jeito que busca ter o melhor resultado possível, sem falcatrua, sem sacanagem com o passageiro. Infelizmente, tem colegas aí que acabam mostrando isso, né, meio que zoando com o passageiro. Enfim, antiético. Se você não gostou da passagem, da situação, cancela a viagem, pede licença para a pessoa, ok? Sabe? Está prestando um serviço ali. Agora, ficar postando, enfim, eu não acho correto. É questão de ética, né? Não, isso vem da nossa bagagem. Exato. Agora nós vamos entrar num assunto que nós vamos abordar muito aqui, porque agora eu vou falar porque a sua metodologia empreendedora ela é muito diferencial. Você hoje criou um marketing do seu negócio que é centralizado ao Uber. Eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, todo mundo desiste de Uber, todo mundo desiste de cara. Qual que é o motivo disso? Exato, desiste de dirigir e eu vejo muita gente nesse tom, não vou mexer mais com isso não, que não dá dinheiro e tal. Sim. Queria que você explicasse para as pessoas motivarem do trabalho e tudo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem algum amigo que formou em Direito e não conseguiu tirar o AB? Tem. É isso. Nem todo mundo que se aventura numa profissão, seja qual for, vai ter sucesso naquela profissão. Às vezes o cara está sentado do seu lado, fez o mesmo curso que você tem um excelente resultado e o cara do seu lado, com as mesmas condições, não tem. Sabe, é questão de gostar, de se sentir bem, de ter percepção, de ter tato daquilo que você está fazendo.
Então, para Uber é a mesma coisa. Você pode, ele pode se cadastrar na Uber e começar a rodar. Será que vai ter bom resultado? Não sei, depende. Depende de várias coisas. Depende de gostar de dirigir, de estar ali confortável. Tem gente que não gosta de dirigir, não gosta de lidar com o público, vai trabalhar com Uber. Pô, a chance de dar certo é muito pequena. Sabe, tem uma estrutura familiar, se você for casado, se tiver filhos, tem uma estrutura familiar que te dá suporte para isso, que entende que você tem que trabalhar em horários não comerciais, que é o horário que você tem melhor possibilidade de ter faturamento bom. Então não dá para trabalhar na Uber de 9 às 5. Você vai trabalhar, mas você não vai ter o melhor resultado possível. Você precisa trabalhar de 6 às 9 da manhã, que é o horário que tem maior movimento, de 5 às 10 da noite, que é o horário que é o melhor faturamento, que a população está circulando em massa, né? Então, você precisa ter a sua organização. Se não tem, compromete a possibilidade de ter ganhos. Então, isso que você me perguntou sobre muita gente sair, é um fluxo constante. O tempo todo tem gente entrando e gente saindo. A maioria das vezes que você vê alguém saindo é por algum problema. Ou o faturamento que ele está conseguindo como Uber não é suficiente para ele. Aí entra em outra questão. Porque, vamos supor, um cara jovem ali de 22, 23 anos, que mora com os pais, não tem conta nenhuma, um cara tranquilo. Se ele fizer, sei lá, R$1.000 por, sei lá, menos até, vou dar um exemplo, vou jogar um número solto aqui. Se ele faz R$1.000 por semana, para ele, porra, maravilhoso. Não tem conta nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma financeira praticamente, show de bola. Aí pega um cara que tinha um emprego bom, foi demitido, tem 3 filhos, a esposa era dona de casa, ele era o único arrimo de família ali, o único provedor da casa. Ele fazer R$1.000 por semana é pouco. Então ele vai se frustrar. Sabe? Então, às vezes, o mesmo resultado, na mesma função, vai diferir. Às vezes não, sempre. Sempre vai ter que olhar para a realidade de cada um. Então, tem gente que eu vejo entrar na Uber e se frustra achando que poderia ter um resultado e na prática não tem. Porque ela tem uma expectativa, uma necessidade maior contra um outro cara que às vezes tem uma necessidade muito menor. Então, assim como qualquer profissão, você tem que ver se faz sentido para você trabalhar com aquilo ali, se o resultado vai te atender na sua necessidade. Então, é pessoal, sabe? Pessoal, o tempo todo tem gente entrando e saindo. A minha outra dúvida é assim, eu vou te falar com você com base histórica, tá? De como usuário. Uhum. E a Uber ela começa com uma ascensão, carros bons e tudo, aí de repente começa uma queda na qualidade dos carros. Sim. Você consegue explicar o motivo disso também ou não? A Uber lida com isso como... quer dizer, obviamente, é uma empresa que visa lucro. Para ela ter lucro, ela precisa que o motorista tenha algum lucro também, só que ela fica regulando ali quanto de lucro que o motorista vai ter para potencializar o lucro dela. Então, lá no começo, quando começou o Uber, 2008, né, sei lá, não lembro. Não foi isso tudo, não. Não, foi mais para frente. Mais para frente, esqueci o ano agora. Começou só com Black, entrada de mercado, executivo e tal, bacana. E aí eles perceberam que a partir daí eles poderiam partir para um outro negócio. Ok, o Black aqui a gente está pegando uma fatia da população. Será que a gente consegue pegar outra fatia maior da população, C e D ali? E aí entra o UberX, entra o Uber Comfort. Atualmente entra o Uber Moto, que impactou muito a possibilidade de ganho do UberX. Então, com isso, a Uber vai... Atrapalhou, quando você fala diminuir assim? a demanda, sim, significativamente. O Uber Moto impactou significativamente a demanda do UberX. Não sabia disso aí. Porque o cara que pegava o UberX por R$12 pega o Uber Moto por 8. Desvia do trânsito, corta o trânsito e tal. Eu achava que BH não ia pegar tanto, pelo histórico do público mineiro, né, desconfiado e tal. Sim. Só que pegou muito. Tipo assim, às vezes eu tô parado no local, vejo uma moto chegando, outra moto saindo. O que é justo. O cara que tá de moto, ele tem o direito de trabalhar assim como que eu tô de carro. Então, Verdade. teve muito cara que migrou do carro para moto. Porque falou, vou diminuir o meu custo, vou partir para moto e tem um custo menor e tá tendo demanda. Então, quando chove hoje em dia em BH, show de bola, a demanda vai melhorar pro carro. Que a galera não vai andar de moto, né? Enfim, então é uma coisa histórica, né? O desenvolvimento da Uber como empresa, ela visando onde que ela pode ganhar mais e como pode ganhar mais. Ultimamente, eles têm publicado muito no Instagram deles, incentivando o público a usar moto, que provavelmente eles estão tendo uma margem de lucro boa, aumentou significativamente, talvez eles tenham pego mais uma camada da população que não usava Uber, que passou a usar Uber Moto. Então, sempre que eles trazem o UberX, quando foi crescendo, tira a gente do ônibus que começa a usar o UberX, que não usava táxi. Uber Moto, mais ainda, tira a gente do ônibus que passa a usar o Uber Moto, que não usava o UberX. Então, cada vez mais eles vão engordando a fatia deles ali e regulando ali o tanto que o motorista vai ganhar. Sabe, é
são feitas muitas campanhas por nós motoristas, querendo que a Uber melhore o tanto que o motorista ganhe, melhore a taxa mínima, melhore o ganho por quilômetro e tal, tudo mais, mas a Uber fica ali com a régua, né? Tem uma fala até que eu postei há anos atrás do CEO da Uber, o Dara, né? Ele falando num podcast lá nos Estados Unidos, e ele fala explicitamente. O entrevistador pergunta para ele sobre os ganhos, né? Pô, tá tendo variação dos ganhos e tal, o que você acha sobre isso? E aí ele fala claramente, ó, a gente tem aqui o ganho histórico, sei lá, na cidade de São Francisco, é esse. Quando entram mais motoristas, o ganho médio cai. E aí os motoristas se frustram, acham que não pode ter esse resultado e vão fazer outra coisa. Com isso, o ganho volta a subir novamente. E aí fica bom. Então ele fala explicitamente que a Uber entende e espera que isso aconteça. O ganho médio é esse e vai flutuar de acordo com motoristas entrando ou saindo da base. Ponto. Eu vou te fazer uma pergunta econômica agora. Se a gasolina cai, sobe mais motoristas? Sim. Isso é ruim, então. Sim. Tanto que tem motoristas que falam que é bom quando a gasolina sobe. Porque os aventureiros, os oportunistas não é uma palavra boa, mas os caras que rodam quando a gasolina cai e tal, eles deixam de rodar, porque deixa de fazer sentido, tem menos motoristas. Então, tem gente que fala, quando a gasolina sobe, chega a ser bom, embora pareça absurdo, porque tem menos motoristas. Eu parei de pensar aqui, eu peguei um insight agora. Fala alguma coisa, comenta alguma coisa aí também, solta aí. Sensacional o estilo de vida dele, questão de renúncia. O exército, aprendeu a lidar com autoridade, submissão. Também cresci em uma família disfuncional. E eu acredito que esse jeito que você lida com o seu filho hoje, talvez foi pela falta do pai presente. E você sabe como que fez falta e hoje se move em cima disso. Porque você poderia usar a Uber, a profissão que tem, para aproveitar e ganhar dinheiro desenfreado. Mas você decide parar uma parte do seu dia porque você entende que o seu filho tem muito mais valor do que o dinheiro que você carrega na carteira. É um valor inestimável, cara. No começo, minha esposa estava grávida, começou a pandemia. Estava no 4º mês de gravidez, começou a pandemia. Então foi uma gravidez conturbada, né, difícil. E aí quando ela voltou a trabalhar depois do 4º mês do meu filho, no primeiro momento eu tinha que ficar com ele, porque a gente não tinha escola, estava tudo meio que fechado e tal, não queria botar uma pessoa dentro de casa com ele, porque, enfim, a pessoa ia ter que deslocar, pegar ônibus e tal. Então, durante alguns meses, eu ficava com ele o dia inteiro e trabalhava à noite. E no começo, ficar o dia inteiro com ele parecia, meu Deus, eu não estou produzindo nada, eu não estou trabalhando. Desespero, Uma né? cobrança, tipo, de não estar produzindo. Sim. Só que não é verdadeiro isso, porque o tempo que eu tenho com ele é riquíssimo. Não só para o nosso relacionamento, para o desenvolvimento emocional dele, isso é valiosíssimo. Produzindo o caráter dele. Com certeza, e tem um valor muito grande nisso. Aí depois de um tempo eu comecei a entender e me organizar em volta disso. Fiquei alguns meses trabalhando assim, apenas à noite. Final de semana eu ia e sapecava para compensar, minha esposa segurava a onda em casa com ele, eu trabalhava mais. Então, mas essa organização é fundamental, sabe? De familiar. Antes de ter meu filho, várias vezes eu estava trabalhando à noite, final de semana, e tinha o apoio da minha esposa. Ela, às vezes, quando ela percebia o horário que eu estava planejado de voltar para casa, ela mandava uma foto, a cerveja está no freezer, já está te esperando. Aí isso dá aquela pilhada, pô, show, tenho base, tenho suporte, de eu acabar de trabalhar, chegar em casa e ter lá a cerveja me esperando e tal, alguma coisa assim, ou então ela ia para algum evento que a gente ia se encontrar lá depois, eu trabalhava um pouco, fazia uma renda e depois ia para lá. Então, esse suporte familiar e de amigos, de entender, é fundamental para ter um bom resultado. Boa. Eu vou até te perguntar agora uma outra pergunta, que é o seguinte, você falou aí da pandemia, como é que foi na pandemia, então, trabalhar de Uber? Como é que foi essa época aí? Comenta um pouco com a gente. No primeiro momento, eu lembro exatamente 18 de março, começou a pandemia. Eu estava numa semana, eu me relaciono muito à questão do exército, né, da mentalidade, faca na caveira e tal, operações especiais, tarará. Eu participei de várias operações no Rio, dentro de comunidade e tal, então vivi muito isso. E aí, quando eu estava na Uber, eu comecei a criar o hashtag UberCaveira, que é quando eu chegava no modo hiperfocado ali para obter resultado e tal, isso antes de ter meu filho. E na semana que começou a pandemia, eu estava falando com o pessoal no Instagram, vou fazer a semana UberCaveira aqui, que na época, lá em 2020, era de segunda a domingo, todos os dias, fazer R$400. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, R$400 todo dia. Uma meta. R$400 por dia. Aí eu fiz a segunda, fiz a terça, aí na quarta-feira estourou o negócio da pandemia, de vai fechar tudo, vai parar tudo e tal.
Aí na quarta-feira eu parei. Falei, não, tive que parar a minha semana Uber Caveira aqui. E aí parei, fui para casa e tal. E minha esposa grávida, tava nessa incerteza toda de o que tá acontecendo, o que não tá. Parei, fiquei 15 dias parado em casa. Depois de 15 dias tive apendicite. Tava em casa, saí pro supermercado, tava com uma dorzinha engraçada assim, achei que podia ser dor de barriga, alguma coisa assim. Mandei mensagem para um amigo meu, não queria ir no hospital à toa, né? Mandei mensagem para um amigo meu que é médico. Falei, cara, tô sentindo assim assado, o que você acha? Falei, cara, pelo que você tá falando, é melhor você ir no hospital, porque se for apendicite, você esperar um dia, pode custar caro. Eu fui no hospital na terça mesmo operei. E, enfim, aí depois 15 dias de repouso, né? Acabei. Já estava 15 dias sem rodar por causa do começo da pandemia, fiquei mais 15 dias de repouso pós-cirurgia, que correu tudo bem, foi super tranquilo. E aí, mais uns 15 dias depois, eu voltei a rodar, já com aquela divisória no carro e tal, com todo cuidado. Parei de aceitar viagens em dinheiro, isso eu faço até hoje, só aceito viagem em cartão. Isso filtra um pouco a questão de segurança, inclusive. Impacta um pouco a demanda? Talvez, mas eu prefiro um pouco menos de demanda e mais segurança para trabalhar. Maravilhoso. Porque isso aí eu fico imaginando que deve ter sido muito difícil na época, né? Por conta da máscara. Você chegou a pôr aquela tela também? Sim, usei aquela divisória, impactou muito a demanda, né? Teve muita gente que continuou tentando rodar e a demanda inexistente praticamente. Ficava horas e horas na rua para chamar uma viagem. Então foi um momento de bastante dificuldade para muita gente. Como que você fez para lidar com isso? Você começou a utilizar o Instagram? Você teve que guardar uma reserva financeira? Por sorte eu tinha alguma reserva financeira. A minha esposa, que é advogada, trabalha no escritório, continuou trabalhando. Ela estava grávida e tal, mas continuou trabalhando. Então, por eu ter uma reserva e ela ter o trabalho dela, que ela tinha o salário dela fixo, isso foi uma base importante para a gente continuar e passar tranquilamente nesse momento. E aí, assim que eu pude, voltei a trabalhar e tal, e normalizou a questão da nossa renda, né? E quando voltou com mais... Teve vários momentos a pandemia. Teve um momento que deu uma alta absurda, parecia que tudo tinha voltado ao normal, depois caía de novo, e tiveram vários momentos realmente. Atualmente, qual que é o momento hoje do Uber que você vê? É um trabalho que está tendo uma alta demanda? O que você está achando hoje? Oscila bastante de cidade para cidade, mas, no geral, tem uma demanda razoável. UberX impactado bastante pelo Ubermoto, de forma concorrente, enfim, faz parte do negócio, né? Você lidar com... Isso é até importante falar, né? Muita gente entra para o Uber e fala assim, vou ter... Ou então compara, fala, não, há 3 anos atrás eu fazia tanto. Tá, mas o serviço mudou, o mundo mudou. Hoje tem mais concorrência, tem mais gente dirigindo, então entender que quando você trabalha com Uber, você está lidando com um mercado que é totalmente... que ele oscila a todo momento. Você abre uma loja, você não vai ter o mesmo faturamento todo mês. Você abre um serviço aí de, sei lá, de marcenaria e tal, você não vai ter o mesmo faturamento. Depende do seu desempenho e do mercado, se tem concorrentes ou não. E Uber é isso. Você não tem renda fixa, você não sabe quanto você vai ganhar. Depende do tempo que você está na rua e se a demanda está boa ou não. Então, é um momento que dá para fazer uma grana. Você foca, por exemplo, no final de semana passado agora, meu filho estava de férias, minha esposa ficou com ele na casa da minha sogra. Eu fiquei 4 dias aqui em BH, como se estivesse solteiro. Não solteiro não, claro que não, né? Uhum. Mas sem responsabilidade de voltar para casa para ninguém. Sabe? E faz muita diferença, porque quando eles estão aqui, eu penso assim, não vou voltar tão tarde, porque amanhã ele acorda cedo, e eu quero estar com ele quando acordar, não quero ficar dormindo, sabe? Bom. Ele acordar e eu ficar dormindo até meio-dia, é impossível isso. Então, quando eu estou sozinho em BH, eu tenho possibilidade de baixar a cabeça e trabalhar até 3, 4, 5 da manhã. No outro dia, durmo um pouquinho mais, acordo e trabalho de novo. Então, 4 dias que eu fiquei aqui, isso tudo eu estou falando para falar que 4 dias que eu fiquei sozinho aqui, eu consegui fazer um resultado excelente. Até que eu postei no Instagram lá, que em 3 dias e meio, na verdade, porque um dos dias eu tive uma reunião ainda, em 3 dias e meio eu fiz R$1.800. Uau! Porque estava igual o menino jovem que mora na casa dos pais e não tem responsabilidade nenhuma. Estava sozinho, foco em trabalho absoluto. Então, é um resultado interessante. Sabe? Muito interessante, viu? R$1.800 bruto. A questão que ele falou aí de que ele suportou a pandemia, quem suporta tem autoridade para ensinar. Ele está falando que ele responde todo mundo, né, no Instagram. Sim. Então, tem muitas perguntas, então você consegue motivar muita gente. Mas só tem autoridade para falar sobre isso porque ele suportou, ele não foi um daqueles que desistiram.
Talvez poderia ter vários motoristas de aplicativo que poderia ter autoridade hoje para falar, mas não tem porque desistiu. E você, assim, continuou firme, Sim. mesmo sofrendo baque financeiro, a cabeça a mil, quem tem família sabe como que é. Olha para a despensa, talvez está faltando um leite, é questão de saúde que você vivenciou, mas suportou. Sim. Tem alvo, tem foco. Eu não coloco... Quando o cara desiste de dirigir como Uber, eu não coloco isso com tanto peso. Sim, Não coloco tanto peso em quem desiste. desistiu, sim. Porque é um momento, tipo assim, às vezes o cara tá dirigindo e o cara percebe que isso ali não tá dando a renda que ele precisa. Boa, E ele fala, não é isso aqui, vou me mover para outro trabalho. sim. Sabe? E é uma decisão, porque você coloca o desistir, eu entendo que seja... Eu que digo assim, acontece a eu digo na desistência, questão de... às vezes a gente vê isso de forma pejorativa, né? Eu vejo na questão, assim, na vida, em tudo. Tem Sim. muita gente que desiste de muita coisa, que para ele perdeu o valor. Sim, Minha família hoje não tem mais o valor, vou desistir dela. sim. eu desisto da profissão. Isso é um outro... Sim, tem Isso é no outro peso, né? vários pesos assim que depende do que tem valor para você. Sim. Só que a questão, eu tô dizendo sobre quem tem autoridade para falar é quem permanece. Por tem exemplo, que ter a experiência. isso, tem experiência, ele vivenciou na pele, hoje ele tem bagagem, ele sabe falar com conhecimento de causa. Ele não fala porque Sim. alguém falou, ele não fala porque ele ouviu alguém falando, ele é voz ativa. Cara, eu experimentei na pele isso. Sim. Eu sei o que você está sentindo. É diferente quando você fala com esse peso. Existe um peso de autoridade sobre quem suporta, sobre quem permanece. Sim. E hoje os seus resultados motivam a galera. Talvez o cara estava Sim. em casa, igual você falou que sua família estava de férias, e você postou o resultado, e eu tenho certeza que o seu bom resultado motivou alguém que talvez estava em casa desanimado a sair de casa, cara, eu vou rodar na Uber. Eu poderia estar produzindo, eu poderia estar ganhando talvez o que ele ganhou até mais, mas estou parado. Então, assim, eu aprendo com o seu estilo de vida. Você falou, e eu estou aprendendo com você. A questão de ter suportado. Tem muita coisa que a gente desiste na vida que hoje era para nós termos autoridade para falar, mas não temos autoridade para falar porque desistiu. Eu entendo perfeitamente o que você falou a respeito dos motoristas, que, cara, não é mais para mim. Realmente o que a gente importante reconhecer tem isso. ciclos na Importante vida se que vão se mover. encerrar, é verdade. Sim. Só que quem permanece, quem persevera, ele tem esse... Ele carrega esse peso em si, ele sabe, ele sente com o coração. É preciso resiliência na Resiliência. Uber, assim, para você conseguir passar um momento ruim. Pô, essa manhã não tá legal, não tá chamando e tal. Você ter resiliência ali e também ter clareza. Fala, pô, não tá legal hoje? Pô, então vou descansar. Boa. Desliga a cabeça, desliga o aplicativo, vai, descansa, volta mais tarde. Sabe, ter esse controle também emocional de lidar com um momento ruim de negócio. E parabéns Deus, à sua esposa, nós nem conhecemos ela, né, Wallace? Uma Mas base assim, fundamental. o testemunho que você carrega a respeito dela de ter uma mulher em casa que te auxilia, uma mulher que te apoia. E que trabalha também, faz Trabalha. muito. Não é, A não mulher é uma pessoa sabe, que ela fica em edifica. casa aí me esperando. Ela Legal. trabalha, faz o trabalho dela. Isso é legal. Deixa eu te perguntar uma coisa pra você agora, mercadológica. Assim, qual que é o lugar que mais se pega Uber? Qual o bairro que pega mais Uber hoje aqui em Belo Horizonte? Segue o dinheiro. Como assim? Segue o dinheiro. Querendo ou não, é claro que tem as regiões periféricas de Belo Horizonte, tem demanda de Uber e tal, mas, por exemplo, final de semana, à noite, eu foco em ficar só a região de bares. Região de bares que acaba sendo aqui, Centro-Sul, Vila da Serra, um pedacinho da Zona Oeste ali, Buritis, Gutierrez, que é onde está a maior concentração de renda e a maior concentração de bares, que acaba sendo onde está tendo movimento. Mas eu vou te perguntar um negócio. Ali as pessoas têm um poder aquisitivo para ter carro. Mas usam mais Uber. Tem aumentado muito. Tem gente que é irresponsável ainda e dirige bebendo, mas cada vez mais tem diminuindo isso, né? As pessoas têm carro, mas vão de Uber, né? Acontece bastante. Eu achava que não era região, assim, minha opinião, assim, achava que era até em regiões onde as pessoas não tinham acesso a carro, regiões mais metropolitanas. Durante o horário ou comercial, por exemplo, na parte da manhã, do horário que eu deixo meu filho, 7h30 da manhã, até a hora que eu busco ele, às 4 da tarde, eu rodo mais solto, região metropolitana. Se é 7h30 da manhã, toca uma viagem para mim, pagando bem, indo lá para Vespasiano, eu vou. Sabe, se a nota do passageiro for boa, estiver indo para Vespasiano no horário bom, eu vou, porque eu sei que essa hora eu pego viagem voltando pro centro. Sabe, eu vou chegar em Vespasiano às 8 e pouquinho, sair de 7h30 da manhã da Centro-Sul, chegar às 8h15, 8h20 em Vespasiano, eu sei que eu pego viagem voltando para a região central. Pagando bem também. Ah, vai ter trânsito? Vai ter trânsito. Mas eu pego viagem voltando. Às 10 da noite eu não pego uma viagem dessa, porque eu não volto. Eu tenho que voltar vazio. A chance de eu voltar 10 da noite com um passageiro de Vespasiano para BH é muito pequena. Então tem que saber isso. Tipo assim, primeiro, se sua viagem se paga bem,
a viagem que você vai fazer e se onde você vai chegar tem demanda ou não para você seguir trabalhando. Então, durante o dia, eu acabo rodando mais solto. Pego uma viagem para o Vespasiano, às vezes pego uma viagem para outro lugar, não vindo para o centro, que eu não pego o trânsito, para outra parte da região metropolitana, sei lá, Sabará, ou então subindo para a Zona Oeste ali, atravessando lá para, sei lá, Coração Carisco, lá, alguém indo para PUC. E aí eu não pego tanto trânsito e continuo na região do movimento. Agora à noite não, à noite foco na região central, onde está o movimento real. Final de semana principalmente. Não afasto tanto do centro, fico na região que é conhecida, teoricamente mais segura, e onde está o movimento. Teoricamente, porque, enfim, assalto acontece em qualquer lugar, mas você fica numa região mais controlada, mais Você já fácil teve de algum prever. problema assim? Eu queria que você contasse algum caso pra gente. Assalto? Não. Ainda bem que não. Graças a Deus. Junto alguns fatores para isso. Não é que eu sou todo poderoso e não sou assaltado. Mas junto um pouco de sorte. Tem situações que me contam sobre assalto que eu falo, cara, se acontece comigo, não tem como prever. Alguns assaltos premeditados ali que você fala, não tem como prever isso. Mas tem um pouco de maldade também. Isso eu carrego do Exército. Eu me lembro exatamente uma vez uma patrulha dentro do batalhão, e dentro do batalhão em Petrópolis tinha uma via que passava, uma via pública que passava dentro do batalhão em horário comercial. Durante o dia ficava aberta essa via, à noite fechava. E aí uma ocasião eu estou em patrulha com um tenente, na época Constantino, agora ele deve ser major, sei lá. Tava lá, eu e mais uns 4 ou 5 nessa patrulha, e aí chegou no rádio pra gente que um carro tinha dado um problema numa via, que era, tipo assim, era uma via que passava próximo de um paiol, onde ficava munição e tal. Falou, um carro parou aqui e tal, o cara pediu auxílio lá. Aí o tenente Constantino, beleza, tô seguindo pra lá com a patrulha. Aí no que a gente chega lá, quando a gente tá chegando, ele falou, atenção, fulano e fulano cuidam do perímetro tal, fulano e fulano do perímetro tal e tal. Aí eu fiquei olhando e falei, pô, mas a princípio, né? Falei, pô, mas é só um carro com defeito, vamos lá ajudar o cara. Só que ele já teve a maldade de pensar, pode não ser um carro com defeito, pode ser uma situação criada pro cara tentar fazer alguma coisa e atacar o paiol, ou então tomar um fuzil de alguém, enfim, não sei, pode ser uma situação. Então, quando ele fez isso, ele falou, cara, tá vendo lá na frente, tá identificando o problema. Ele chegou lá, a gente fez um perímetro em volta do carro, ele de longe abordou o cara, falou, tudo bem, senhor, como é que a gente vai fazer? Ah, não, é só isso aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui o que tem problema. Ele falou, poxa, não sou mecânico, desculpa, não entendo, pode chamar o mecânico, a gente vai aguardar aqui com o senhor. Manteve a distância e tal, eu falei, porra, que foda, sabe? Pensou lá na frente. Boa. Então, quando você está dirigindo, é isso. Infelizmente, eu não tenho uma patrulha à minha volta para me dar segurança, mas você garantir a sua segurança é fundamental. E no final das contas, você garante a sua segurança. Não tem ninguém... infelizmente, eu já falei isso em outras situações, falo bastante no Instagram, o filtro final ali de segurança é seu. Se você aceita uma viagem, você olha a origem boa do local, a nota do passageiro é boa, o destino ok, beleza, tá pagando bem, beleza. Você chega no local, você olha, você fala, cara, tá estranho, sei lá, são 3 caras, 3 pessoas, você olha assim, você fala, cara, se esses caras entraram no meu carro e for um assalto, já era. A partir do momento que eles entram no carro, você tá, pô, não tem mais o que você fazer. Então, se você chega numa situação dessa, você se sente desconfortável, infelizmente você tem que passar direto e cancelar a viagem. Você não tem margem de erro, sabe? Pô, eu tenho família para voltar para casa, tenho filho para voltar para casa. Então, mas como que você percebe? Você viu 3 pessoas? Não, independente disso. É a sensação do motorista, cara. Do motorista ou da motorista mulher. Você chega no local, você desconfia, você acha estranho, para motorista mulher acaba sendo mais recorrente essa situação. Às vezes um passageiro, ou uma passageira, enfim, hoje não tem escrito na testa se é homem ou se é mulher que vai te assaltar. Você chega no local, o último filtro é seu, cara. Você que tem que filtrar ali se você quer fazer aquela viagem ou não. Então... Essa tipo avaliação dos passageiros, como que funciona? A nota? Motorista. No final de cada viagem, o motorista avalia, de 1 a 5 estrelas. O que é dele, assim, por exemplo? É subjetivo. Sim, postura. Postura, se te deixou esperando, se foi mal educado, se foi rude, se sujou o carro, um monte de coisa. Porque a nota vai influenciar até ajudar um amigo, né, um parceiro de trabalho. Te ajuda a ter noção de quem você vai buscar. Eu vou buscar ele, nota 4.9, beleza, um cara tranquilo. Vou buscar outra pessoa, nota 4.3. Porra, o que será que esse cara fez pra ter a nota tão baixa assim? Tá, mas e aí? Mas tem cara que tem nota 5, que começou agora. Sim. E aí? Geralmente, nota 5 que começou agora, avisa no aplicativo. Tem menos de 5 viagens. Bem escrito. Que a pessoa tem menos de 5 viagens. Então tem um filtro. Tá ajudando a No filtrar. caso, a 99 fala, se eu não me engano, exatamente o número de viagens que a pessoa tem.
Ou fala assim, tem mais de 100 viagens, tem mais de 200 viagens. Na Uber só avisa quando é menos de 5 viagens. Vou te dar um outro exemplo para você. Se o cara é assaltado, ok, foi assaltado e tal, ele consegue avisar na Uber lá que esse membro lá, esse login, assaltou a ele ou não? Se ele for assaltado, provavelmente vão levar o celular dele. Aí ele teria que depois acessar a conta dele pelo computador ou por um outro celular e aí fazer o reporte daquela viagem, né? Falar durante essa viagem, que nem sempre acontece isso, nem sempre é o passageiro que te assalta. Muitas vezes assalto você chega para desembarcar, é um dos motivos de eu não trabalhar com dinheiro mais hoje em dia também. Você chega no local, à noite, 2 da manhã, você para o carro, você vai dar troco para a pessoa, você perde a atenção total do que está acontecendo em volta do carro. A pessoa vai te dar dinheiro, você abaixa a cabeça para dar troco e tal, não sei o quê, você não está vendo nada que está acontecendo em volta. Verdade. Pode chegar o cara andando tranquilamente na sua janela, abre a porta aí, camarada, perdeu. Então, é um dos motivos de eu não trabalhar com dinheiro também. Você chega no local de desembarque, você não tem que parar. A pessoa saiu, tchau, vai embora. Boa. Sabe? E tem isso também, a questão da patrulha lá que eu dei o exemplo. Você vai chegar no local para embarcar, você já chega observando a via. Se você vê alguém estranho parado atrás de um poste, atrás de uma árvore, você vai observando o entorno. Principalmente se é uma rua sem saída. Se a rua é sem saída, a origem da viagem está no meio dela, você vai até o final dela, faz a volta lá no final e volta, ligado. Porta travada, vidro fechado. E aí você observa todo o entorno. Você chegou ali, viu que do lado do local de embarque tem pessoas que você considera suspeita, aí é filtro da pessoa. Que cada um considera suspeito. Sabe, sei lá, se é uma motorista mulher, geralmente, infelizmente, acaba sendo mais vulnerável. Se é uma motorista mulher, chega lá, tô eu sozinho lá, para embarcar. A mulher bate o olho e fala, porra, esse careca aí, sei não, meu irmão, esse cara vai me assaltar. Passa direto. Já aconteceu comigo, como passageiro, eu chegar, eu ver o motorista e cancelar a viagem e ir embora. Eu sou perigoso? Eu não sou, eu sei que eu não sou, mas ela se sentiu desconfortável. Quem sou eu para falar que ela tá errada? Verdade. O julgamento final, infelizmente, tem que ser do motorista, porque ele que tá vulnerável ali. Volta e meia escuta falar caso de... Viralizou um tempo atrás, né? O caso do gás do Uber. Passageiras denunciando motoristas de estarem usando gás para intoxicar elas para assaltar. Como que funciona isso? Não funciona. Não funciona. Isso, nenhum caso, até ano passado, quando teve uma conferência de segurança pública no Rio de Janeiro, São Paulo, não me lembro agora, foi levado esse assunto e a Polícia Civil e o Ministério Público apresentaram lá que todas as denúncias feitas, as que foram feitas denúncias, que em muitos casos eram levados para Instagram, falavam e nem era feito BO. Então, os casos que foram levados, nenhum caso foi comprovado que houve tentativa de fato de alguma coisa. Então... se a passageira mulher se sente desconfortável por algum momento, acontece alguma coisa, seja assédio, seja qualquer outra coisa, ela deve sim denunciar, fazer o boletim de ocorrência e tomar as medidas cabíveis. Agora, você sofre algum tipo de tentativa de alguma coisa, você não faz BO e vai para o Instagram falar, eu acho que é querer audiência no Instagram. Como que você sofre uma tentativa de alguma coisa e não faz nem a denúncia? Não vai ter investigação, como assim? Verdade. Para mim, enfim, tem um equívoco, mas... Ano passado teve essa conferência de segurança pública, eu divulguei na época, nenhum caso foi comprovado que houve de fato a tentativa de alguma coisa, o que é estranho também. Pensa, eu estou dentro do carro, vou usar alguma coisa, algum spray para intoxicar passageiro, mas eu estou dentro do carro também, eu vou me intoxicar junto. Então, enfim... Incoerente, né, esse tipo de denúncia. Mas o que eu ia dizer, muito mais motoristas são vítimas de tentativa de assalto, não só tentativas, mas assaltos de fato consumados, agressão, assassinato de motorista. O motorista foi encontrado no porta-mala, com muito mais frequência do que passageiros são vítimas de qualquer coisa. Então, quem deve muito mais se preocupar com a segurança nesse dia a dia de Uber, para cima e para baixo, é o motorista, não o passageiro. Então, enfim, claro que o passageiro fica atento, compartilha a viagem com seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa, mas o fator segurança é muito mais... inerente para o motorista do que para o passageiro. Não, e também, assim, você parar pra você pensar, queima muito filme esse tipo de noticiário. Sim, absurdamente. E isso ganha mídia demais. E queima muito Quando filme. alguém chega, pega o celular e grava a notícia falando que aconteceu isso vai para notícia, vai para tudo quanto é lado. E do outro lado, quando o motorista é esfaqueado, alguma coisa assim, não ganha tanta audiência. Porque é muito sério. Por exemplo, eu não sei você, mas...
assim, minha esposa, por exemplo, vai pegar um Uber, foto da placa. Sim, sim. Chegou. Todo mundo faz isso aí É mesmo. bom fazer, é bom fazer. Porque Uma coisa que eu falo, assim, com principalmente passageiras mulheres. Eu, como motorista, tipo assim, eu sei que eu sou um cara tranquilo e tal, beleza. Não vou assaltar ninguém, não vou assediar ninguém. Agora, se a passageira entra no carro e começa a falar de forma assim, insinuando que tá sentindo medo, sentindo alguma coisa, é desconfortável para o motorista. Fala, pô, tô trabalhando, velho. O que você tá fazendo? O que você tá falando? Agora, você sentiu desconfortável, passageira mulher, principalmente, sentiu desconfortável, pô, pega o telefone e fala, oi, amor, já tô no Uber já, tá? Daqui uns 10 minutos chego aí, beijo. Boa. Tipo assim, Legal se isso. houvesse qualquer intenção do cara fazer qualquer coisa, já dá uma diminuída. Na Ponto. hora. É simples, sabe? Você não vai estar insinuando nada pro motorista, você só faz ali, amor, tô chegando aí. Tá, desculpa atrasei um pouquinho, mas já tô chegando. Beijo. Ponto. Acabou. Simples ali e tal. aí acabou. Acabou. Eu acho que desarma. Se houver, o que eu acho que é mínimo isso, a maioria dos motoristas, eu converso com muito motorista todo dia, os caras estão trabalhando, todos nós estamos trabalhando. Acontece de ter um caso de outro, acontece, mas é mínimo. Sabe, no universo aí de milhões de motoristas, o que acontece é mínimo. Então a gente não pode normalizar que o cara que faz uma besteira é regra. Sabe, porque a grande maioria sai de casa todo dia para trabalhar, para botar a comida na mesa, botar o dinheiro para dentro de casa. Então, enfim, não dá pra gente tratar como regra um cara que sai da linha, né? Você tem algum caso que você pode contar de Uber aqui, de algum passageiro, alguma coisa que aconteceu diferente, assim, pra gente Tem um contar caso aqui? que até eu trouxe em destaque esses dias por conta do infortúnio que aconteceu no final de semana passado, né, com a passageira. Você fala Quem não da- acompanhou, a passageira que infelizmente acabou sendo abusada Exato. por uma outra pessoa depois que o motorista a deixou na rua, né? Sim. Enfim, tem vários pontos aí que cabem ser analisados, estão sendo investigados pela polícia. Mas teve um caso que aconteceu comigo, poderia ter um desfecho semelhante, se eu não tivesse tido sangue frio no momento que eu tive, né, de tomar as decisões certas. Eu cheguei para buscar uma passageira no Vila da Serra, era 11 da noite, meia-noite, alguma coisa assim. E o destino era no Vila da Serra também, numa festa que tinha lá perto. Quando eu cheguei no local, eram 2 mulheres para embarcar, mas apenas uma delas veio para embarcar. E aí veio, embarcou, na hora do embarque foi meio conturbado, assim, ela falou que não sabia se ia, se não ia e tal. Por fim, embarcou. E embarcou meio que falando nada com nada, uma coisa meio que sem nexo, assim, aí eu fiquei meio encucado, né? Viagem era curta, era viagem de 2 quilômetros, assim. E aí nisso ela falando meio nada com nada, eu falei, cara, essa mulher não tá em condição de ir pra festa nenhuma, ainda mais sozinha, ela tá fora de si, assim, tá viajando. Sim. E aí nisso toca o telefone dela, a mãe dela, ela, oi mãe e tal, não sei o quê. E ela começa a contar, falar, ah não, eu tô não sei onde, falando que tava em outro lugar, que tava indo pra outro lugar, em relação ao que ela tava ali comigo, né? Sim. E aí eu comecei, tipo, cara, essa menina, o que é que ela tá fazendo? Tipo assim, ela não tá bem, ela vai chegar na festa lá como, velho? Tava Sim. fora de si, realmente. Aí eu pensando o que eu podia fazer, que tipo, será que eu paro numa viatura, será que eu faço e tal. Aí nisso, moça, posso falar com a sua mãe? E aí pensa, que passageiro em sã consciência pega assim, tá bom. E ela fez exatamente isso, ela fez, tá bom, moça, me deu o celular. Aí eu falei, tudo bem, senhora? Parei o carro, tudo bem, senhora? Aqui é Francisco, eu sou Uber, tô com a sua filha no carro aqui, tô levando ela pra uma festa no endereço tal, e eu não acho que ela tá em condição de ir pra lugar nenhum, acho que ela não tá muito bem e tal. Ela, moço, que bom que você falou comigo e tal. Vocês estão onde? Eu falei, no Vila da Serra. Você pode trazer ela pra mim? Aí eu, onde que é? Ela me passou o endereço, eu botei no Waze lá na tela. Aí antes de eu desligar o telefone, eu falei, moça, sua mãe pediu pra eu te levar pra casa. Posso te levar antes de eu desligar? Porque vai que eu desligo e depois eu começo a mudar o roteiro inicial, que era pra festa, pra casa dela, aí ela dá uma surtada comigo, eu tava lascado, né? Verdade. Aí antes de eu desligar o telefone com a mulher, com a mãe na linha, moça, sua mãe pediu pra eu te levar. Posso te levar? Aí ela de novo dá aquela, tá bom, moça, assim, mas concordando meio estranho, assim, o comportamento, sabe? Eu falei, tá bom, a senhora tá dando Waze aqui tantos minutos pra eu chegar na sua casa, tô indo. Aí desliguei, devolvi o telefone pra ela, isso é pandemia, eu de máscara e tal. Aí daqui a pouco eu tô descendo a senhora do carro ali, a mulher começa a querer passar pro banco da frente, com o carro andando. Eu falei, não, calma, pera, você tá passando mal? Você tá querendo... Não, eu quero ir pra frente, não sei o quê. E continuou um comportamento extremamente vulnerável, assim. Eu, se tivesse minimamente mal intencionado, sabe lá que desfecho podia ter tido a situação.
E aí eu fui contornando a situação como deu, contornando. Enfim, cheguei lá na casa dela, enfim, aí ela saiu meio cambaleando lá e foi embora. Depois eu fui saber que ela estava usando um medicamento, não poderia ter bebido, bebeu e ficou no estado que ficou, sabe, alucinada. Então, por sorte, teve o desfecho que teve. Inclusive, pensando no que aconteceu nesse último final de semana, infelizmente, nem todo motorista anda com código penal debaixo do braço. Sabe? Esse motorista lá, com certeza ele não sabia que ele estava cometendo abandono de incapaz. Verdade. Com certeza ele não pensou isso. Porque ele chegou lá, ele teve toda a boa intenção de ajudar. Ele chegou, parou lá, tocou o interfone, ficou 15 minutos lá tentando chamar a pessoa que deveria ter acompanhado, deveria ter aberto o portão, e tentou uma coisa, tentou outra. Infelizmente ele não teve a frieza de pensar, vou ligar para a polícia, vou ligar para o SAMU, vou ligar para outra pessoa, sabe? Porque... E aí aconteceu o que aconteceu, mas... infelizmente eu acho que hoje o motorista, eu vou até falar a respeito disso mais detalhadamente depois no Instagram, a pessoa está embriagada e vai embarcar sozinho, não inicia a viagem. Fala, sinto muito, não posso te levar. Criança desacompanhada, menor de idade, sinto muito, não posso te levar. Porque uma vez que entra no seu carro, se acontece qualquer coisa, se acontece um acidente, se acontece isso da pessoa desmaiar, você é responsável pelaquela Você é pessoa. responsável. Então, cara, não assuma uma responsabilidade que você não quer ter. Então, tá embriagado, tá bêbado? Sinto muito, não posso iniciar essa viagem. Você vai vir junto com ela, o amigo que estava lá na festa, que mandou ela no Uber e continuou na festa. Você vai vir junto? Beleza, vamos lá. Ela sozinha eu não posso levar. Criança menor, mesma coisa. Então, a postura é necessária, porque o profissional ali trabalhando, pô, ele não pode levar essa carga toda, ser responsabilizado por isso, por uma viagem que ele vai ganhar R$10. Sabe, esse cara pode ter sido uma viagem ali de 10, 15 reais que ele vai ter um transtorno absurdo, desproporcional ao que ele estava fazendo. Verdade. Isso aí é verdade. É triste, A criança também, mas... você não é a favor de criança, por exemplo, a mãe fala assim, leva meu filho lá no pai Você dele. se torna responsável legal até você chegar lá no destino dela. Quando a criança entra no Uber ali, menor de idade, até o destino, qualquer coisa que acontece, você é responsável por ela. Você quer essa resposta? De bater um carro, a criança não ter colocado o cinto, ter tirado o cinto, enfim, botou a mão pra fora da janela, passou uma moto, arrancou o braço da criança. Pô, não tem como você ficar de babá ali, você tá dirigindo. Você não tem como ficar olhando pra trás pra ficar vigiando o menino. Sabe, quando é seu filho é uma coisa. Filho, bota o braço pra dentro aí, dá um esporro e tal. Agora, pensa um menino de 15 anos de idade, que é um adolescente já, enfim, grande, você ficar chamando a atenção. Ô menino, para com isso. Não, e até é ruim, porque você vai receber nota ruim. É descabido, é desproporcional ao seu trabalho ali. É comum adolescente andar de Uber? É super comum. Sim. Sabe, na prática acaba acontecendo ali, você entra um menino, entra outro e tal, não tem como bloquear tanto isso. Mas você está assumindo um risco. Toda vez que entra um adolescente no seu carro, uma criança ali. Criança tão pequena não é comum de ir sozinha, mas garotada indo pro colégio, voltando de colégio, o tempo todo acontece. E é um risco, mas a partir do momento que você aceita essa viagem, enquanto você está fazendo essa viagem, você tem que ter a postura de responsável. Sim. Sabe, pô, parou no portão, espera a criança entrar no adolescente, espera entrar no portão, espera entrar onde ele está indo, pra você não... Qual que é a postura que você lida quando a pessoa, sei lá, vomita no seu carro? Ainda bem nunca aconteceu. Eu sou sortudo por isso. Você tá muito Eu sortudo. não posso nem falar. Tem amigo Nossa meu, Senhora. cara, tem amigo meu que já vomitaram inúmeras vezes. Tem amigo meu que começou a rodar em um mês foi assaltado. Exatamente nessa situação de parar, enquanto tá dando troco, chegar um cara, abordar, contando dinheiro, chegar um cara, abordar e levar o carro. Então eu me considero sortudo também. Eu acho que a minha visão e minha visão militar para isso, né, de evitar, é uma coisa até que eu falo sempre. Mais importante do que saber sair de uma situação de risco é saber não entrar numa situação de risco. Boa. O exemplo que eu dei lá, de 2, 3 pessoas no carro, que você achou suspeito. Enquanto eles não entraram no carro, você tem ainda controle da situação. Opa, desconfiei, passo direto, cancela a Se eu viagem. posso evitar? Depois que já entraram no carro, a chance de você sair da situação de risco é mínima. Já teve situação de eu estar com passageiros, antes da pandemia, 4 passageiros. Eu falo, cara, se eles anunciaram assalto, já era, não tem o que fazer. Não tem como ser ninja, nem se eu tivesse armado. Porque o cara tá do seu lado ali. Se você tiver armado, você pegar a arma, o cara pega de você. Tá numa distância muito curta. Então, mais importante que saber sair da situação de risco é saber não entrar na situação de risco. Avalie a situação antes. Boa essa aí. Pra você não se meter na furada. Depois que você já tá lá, aí é só rezar.
Boa, né? Porque isso aí é tão complicado, né? Avaliar, para não entrar não usar uma sabedoria para sair dela. Usa para não entrar nela, no problema, né? Com certeza. Isso, estratégia. E assim, você falando nesse tema assim de Uber, eu queria perguntar um negócio para você. Você falou sobre gás e tudo, uma pergunta até fora da nossa linha. O que é melhor o Uber hoje? É a gás? É ter o gás dentro do carro? Isso é mais econômico? Isso não é? Gás já foi o melhor já. Eu acho que hoje não é mais. Hoje, quem conhecer o caminho do carro elétrico, cara, é um caminho sem volta. O carro elétrico para Uber hoje, quem roda 5, 6, 7 mil quilômetros por mês, você conhecer o carro elétrico, você pegar aí 6 mil quilômetros por mês, 5 mil quilômetros por mês, em um ano, multiplicar pela gasolina que você gastaria, você está falando de pelo menos 35, 40 mil reais por ano que você deixa de gastar de gasolina. Então é absurdo. Por exemplo, eu estou rodando com carro elétrico há 8 meses. Se eu faturo bruto no aplicativo R$ 400 com o carro a combustão, são uns R$ 260 líquido. Se eu faturo R$ 400 bruto com carro elétrico, são R$ 380 líquido. A diferença é absurda. Aí vai falar, não, mas você vai ter que parar para carregar, você vai ter que fazer diferente e tal, mas você vai faturar o mesmo trabalhando menos. Então você passa a gerir sua rotina de forma que você pare para almoçar, deixa o carro carregando, você vai no supermercado que você sabe que tem carregador, você passa a gerir sua rotina de forma que você vai otimizar o seu tempo, faturar o mesmo ou mais trabalhando menos. Boa. Então, negar o tanto que o carro elétrico é positivo para quem trabalha no trânsito é absurdo. Eu tive até nos Estados Unidos e lá é totalmente... Isso é uma coisa também que, assim, tem que acontecer aqui com urgência, né? Que é A declarar infraestrutura. o carro elétrico para ser popular o carro elétrico, não ser um carro de grife. Sim, Isso aí o tá custo na do cara. Brasil não ajuda nem um pouco nisso, né? O custo de imposto no Brasil não ajuda nem um pouco nisso. Exatamente. Você paga 100 mil no carro, 40 mil imposto, ou mais. Então, pô, isso atrapalha muito, né, a logística do trabalhador. Quando eu estive nos Estados Unidos, a primeira vez, eu falando com o motorista lá, me mostrou no aplicativo, ele rodava no Uber X, um Toyota RAV4, novo. Eu falei, porra, velho. Aí eu conversando com ele, ele me mostrou os ganhos dele na semana, R$ 2.400 na semana. Só que o Toyota RAV4 lá custa 20 mil. Aqui eu faço 2.400 na semana, só que com um carro que custa 100 mil. Sabe? Então, você ganha na espécie corrente do país, ganha. Sim. Só que o custo operacional é muito maior. Então, enfim, isso faz parte, né, da Como é nossa... que foi lá como que foi essa participação que eu vi até lá no seu Instagram, lá na Uber? Você foi na Uber em Nova York? Sim, foi o IPO da Uber, né? O Initial Price Offer, né? Que é a abertura de capital da Uber na Bolsa de Valores, né? Foi totalmente inesperado. Em 2019 eu já estava rodando na Uber e estava se falando muito sobre a regulamentação da Uber em Belo Horizonte. E tinha um escritório da Uber aqui em BH, eu já tinha andado com algumas pessoas, quer dizer, alguns passageiros já tinham andado comigo da Uber. Então me conheciam, me chamavam para ir na Câmara, falar com o vereador e tal, para ajudar nessa conversa da regulamentação da Uber BH. E já tinha uns 15 dias que eu não falava com nenhuma dessas pessoas e tal, até que um dia do nada chegou uma mensagem para mim. Eu lembro certinho, 24 de abril, não tem como esquecer. Me manda uma mensagem. Beleza, Francisco, você tem passaporte? Aí eu tenho passaporte. Você tem visto para os Estados Unidos? Tem também. Pera um instantinho. Aí eu, porra, como pera um instantinho? Como assim, né? Aí passa uma hora depois, vão te ligar aí. Aí me liga uma pessoa da Uber lá de São Paulo, falando que eles estavam numa reunião e tinha surgido esse assunto, que ia ter o IPO da Uber em Nova York, e estavam me convidando para representar a Uber Brasil nesse evento. E 15 dias depois estava no avião. E fora, foi surreal. Você pensa, né? E você pensa, se eu penso em viajar para Nova York, eu planejo um ano antes, começo a planejar, comprar as coisas devagarinho e tal. Eles chegaram e falaram, vai lá, garoto. E eu achava que iria algum diretor junto, sei lá, algum diretor de comunicação da Uber Brasil, não foi ninguém. Foi só eu da Uber Brasil. Minha esposa pôde ir acompanhando. E, enfim, foi surreal, foi surreal. E é legal também a história do porquê que eu tinha visto para os Estados Unidos, porque no ano anterior, 2018, eu casei. Em 2018, uma amiga minha que é americana e mora em BH ia casar também nos Estados Unidos. E aí, quando eu comecei a planejar isso, ela me convidou em 2017, ela me convidou pro casamento dela, eu comecei a pensar, não, vou sim e tal, pro casamento dela. Eu fui fazendo todo o trâmite
para tirar o visto e tal. Tiramos o visto, tarará, tarará, beleza. Só que quando chegou mais perto, eu falei, cara, ir em julho para os Estados Unidos, pro casamento dela. Eu vou casar em outubro. Depois minha lua de mel. Eu falei, cara, ou eu caso ou eu vou no casamento dela. Por fim das contas, tipo assim, ia ficar muito caro, não ia dar. Aí, por fim, eu liguei pra essa amiga minha e falei, pô, desculpa e tal, tinha até tirado o visto já, mas não vai dar pra ir pro seu casamento e tal. E aí, quando aconteceu isso, eu consegui tá pronto pra essa viagem da Uber porque eu tinha planejado pro casamento dela. Porque se eu não tivesse o visto, eu ia falar, não tenho visto. Ele ia falar, pô, que pena, desculpa, fica pra próxima. E não ia ter próxima, né? Essa oportunidade é uma, né? Única. Então foi muito legal. Aí depois eu liguei pra essa amiga minha e falei, então, lembra o visto que eu tirei pro seu casamento? Então, tô indo pra Nova York. Convite da Uber e tal, e foi muito bacana. Foi um baita evento, né? Tá lá presente no IPO da Uber, o único Foi em representante Manhattan? brasileiro. Manhattan, na Bolsa de Nova York. É bem no coração financeiro de Nova York ali. Foi bem legal. Como é que era lá? Você foi lá para conhecer os diretores da Uber? Não, estavam presentes que a Uber é em São Francisco, né? Ah, A Uber Matriz é São Francisco. O evento foi na Bolsa de Valores, no chão da Bolsa, sabe? Que fica... Antigamente ficava aquele monte de cara gritando e tal, vendendo ação e tal. Foi na Bolsa de Nova York. Tava lá o bandeirão da Uber e tal. E de manhã foi feito o evento, né? A fala, o discurso. E aquele evento lá que bate o sino para declarar que está aberta a Bolsa agora, né? Na ocasião com as ações da Uber disponíveis para compra, né? Você pode comprar também. Quem comprou na época se deu mal, porque de lá para cá só caiu, infelizmente. Mas, enfim, foi esse o evento. E aí, mas lá você teve algum contato, network com alguém? Sim, tipo, vários diretores, o próprio Dara. Antes a gente teve numa sala, tipo uma antessala lá da Bolsa de Nova York, e apresentou que tinha representantes de outros países também. Austrália, Inglaterra, outras pessoas dos Estados Unidos, motoristas. E aí teve um momento lá que nos apresentou para ele, a gente teve um momento de conversar, tirar foto e tal, então foi legal, assim. Mas você teve algum momento de aprendizado lá que você teve, assim? Não, enquanto motorista não. Foi mais um evento social, realmente, assim, aprendizado de ter a possibilidade de conversar com pessoas em altos cargos da Uber, né? Então, isso é legal, poder falar um pouco da experiência aqui, falar das dificuldades aqui. É interessante quando eu falo com algum motorista ou qualquer funcionário da Uber nos Estados Unidos, eles ficam surpresos quando descobrem que a nossa principal preocupação aqui é segurança e não faturamento. Pra gente aqui, segurança tem que vir acima de faturamento. E para eles lá, a maioria das vezes, não. Eles podem preocupar em faturar e não em segurança, se vai ser um lugar de risco, se não vai e tal. Sim, fatura. Interessante isso, né? Você falar que a gente não preocupa com faturamento e sim com segurança. Não preocupa com faturamento, mas em primeiro lugar, segurança. Em primeiro lugar, eu tenho que garantir que eu vou estar bem, né? Vou estar vivo, vou estar em controle da situação. E em segundo lugar, faturamento. E eu vi nos seus stories lá, parece que tem até Uber de caminhão. Tem, nos Estados Unidos tem. Uber Freight. Como é que é? Você contrata praticamente um Uber para fazer uma rota com uma carga específica X e tal. Inclusive tinha uma mulher lá nesse evento que era motorista de carreta, mulher com uma baita história de vida. Que isso. A mulher foi militar no Afeganistão, teve um câncer cabuloso, sobreviveu e agora era motorista de Uber Freight. Na verdade, ela tinha 3 carretas, alugava 2 e dirigia uma. Mulher cabulosa. Tiffany. Boa. Mulher braba, bicho. Que legal que você teve essa oportunidade. De poder... Conheci várias pessoas legais lá. Tem um motorista da Inglaterra que é surdo-mudo. E a motorista faz tudo através do aplicativo. O cara é fantástico também. O outro cara, motorista de São Francisco, que ele tinha sido na época campeão sênior de golfe. Campeão americano de golfe. Sênior, né, na categoria dele e tal. O cara fantástico também. Até foi legal demais. Teve uma hora lá que a gente estava andando. Eu fui fazendo um vídeo dele assim, ele andando naturalmente. Eu filmando ele, aí a neta dele pergunta pra ele: quem que você pensa que é? Quem que você pensa que você é? Aí ele: sou um superstar. Divertido demais esse vídeo, cara. Tipo assim, a naturalidade dele de lidar com isso, sabe? Sim. E a neta dele, tipo assim, como assim, velho? Que é isso? Ele andando lá, eu filmando assim, ele andando todo... Muito bacana, muito legal, bacana. gente. Então eu conheci pessoas fantásticas lá, foi muito legal ter esse momento, sabe? Foi uma coisa... E eu me lembro exatamente, assim, quando eu recebi o convite, na época eu tinha uma meta de fazer todo mês 400 viagens. Tinha na época o Clube 6 Estrelas, era um programa de incentivo da Uber, fazer 400 viagens por mês para estar no máximo, né, na categoria máxima desse clube de incentivos. E aí quando eu recebi o convite, foi confirmado que eu iria viajar numa terça.
E aí eu botei na minha cabeça, eu mesmo viajando, fiquei 6 dias fora. Falei, mesmo viajando, eu vou cumprir a meta. Eu vou fazer as 400 viagens. Botei isso na cabeça. Aí no final de semana anterior, quinta, sexta, sábado, eu sapequei, trabalhei, virei noite, quinta pra sexta, sexta pra sábado, sábado, domingo. E aí eu lembro certinho, eu parado no Rei do Pastel ali de madrugada, que é o ponto que tem café a madrugada inteira e tal. Eu parado ali de madrugada, tomando café 2 da manhã, eu olhando, chegando no Uber, saindo no Uber, chegando no Uber, saindo no Uber, e eu pensando, cara, tem Uber pra caramba no Brasil, velho. Tem 500 mil Ubers no Brasil e só eu que vou nessa parada desse evento, velho. Que doideira, velho. Eu viajando nisso e focado na meta, né? E consegui, por fim, bater a meta. Fiz as viagens antes, fui no evento, viajei, voltei. Dia seguinte, já sapecando de novo, rodando. Então, foco, né, cara? Podia ficar, não, de boa, vou fazer essa viagem. Sentindo, né, o popstar? Não. Pé no chão. Pé no chão, filho. Muito legal. E te ajudou também no Instagram também. Na época eu era anônimo ainda, cara. Sério? Era anônimo ainda no Instagram, continuou sendo anônimo durante a viagem, mas foi uma chamada de atenção. Falar, pode ter uma. Eu tinha, sei lá, 4 mil seguidores na época. Não foi por causa do Instagram que eles me convidaram. Não foi tipo assim, a gente está te convidando para você mostrar o evento. Não tinha exigência nenhuma disso. Então, mas me chamou a atenção. Falou, Mas cara, tem um potencial comercial. Mas notoriedade que você tinha na área dos Ubers. Sim, mas pela postura que eu tinha em relação ao trabalho. Essa pessoa que me recomendou, o Pedro, ele tinha conversado já comigo algumas vezes e percebia a postura positiva e proativa que eu tinha em relação ao trabalho, de lidar o trabalho de forma ética, de forma positiva, em busca de resultado, em busca de trabalhar da melhor forma para mim e para quem fosse meu passageiro ali. Então, acho que essa postura chamou a atenção dele e fez com que ele me indicasse para isso. Nossa, muito legal isso. Porque a gente vê que quando a pessoa é um bom profissional, ela colhe muitos frutos. É, demais. Eu falo muito a respeito disso no Instagram, cara, porque você nunca sabe quem estaria andando com você. E tem uns exemplos, por exemplo, tem um cara que eu conheço que tem uma oficina, tem uma empresa de carro e tal, trabalha com carros blindados e tal, para contratação, e ele me contou a história recentemente que o gerente da oficina dele foi motorista dele. Um dia ele pegou um Uber, o cara estava dirigindo, e aí conversando e tal, ele foi pegando algumas informações do cara, percebendo a forma de trabalhar dele. E aí ele, por fim, falou, cara, você já trabalhou em oficina e tal, não sei o quê? Não entendo nada de carro. Você quer fazer um teste comigo? Começou lá como aprendiz, foi aprendendo, hoje é gerente do carro. Uau. Sabe? Então, você nunca sabe quem está dentro do seu carro. Você nunca sabe que oportunidade pode te trazer ali. Eu carrego experiências e exemplos de alguns amigos hoje que eu conheci no universo do Uber, que trabalhava com Celtinha lá, carro simples, e hoje trabalha no meio executivo, praticamente não liga o aplicativo mais, tem carteira de atendimento, sabe, um atrás do outro, praticamente não liga o aplicativo mais. Mas eu ia te perguntar isso aí, esse é o movimento máximo que um motorista de Uber pode chegar? Como motorista, sim, a não ser que seja, sei lá, contratado por uma empresa para ser motorista da empresa, ou motorista da família, alguma coisa assim. Já chegaram para mim convites assim, você não quer dirigir para o meu avô? Só que aí você passa a estar numa rotina mais travada e tal, você perde um pouco a liberdade que eu tanto prezo, de estar com meu filho e tal, tudo mais. Mas é uma possibilidade. Como motorista, eu acho que seria o máximo. Você sair, sei lá, do UberX, do Ubermoto, escalando até chegar no Black, e do Black você conseguir construir uma carteira de clientes particulares, ou então se tornar motorista de uma empresa, ou sei lá, fazer um concurso aí para ser motorista do Ministério Público, ou sei lá, de algum órgão. Não, eu já vi, assim, contando, eu já vi motorista de Uber, aí ele virar Uber Black, aí ele ter outros carros, e aí ele começou a ter uma empresa para casamento. Sim, uma possibilidade. Que ele você ter tanto cliente que você não consegue gerir, você começar a delegar serviço, né? Você passa o serviço para o fulano, passa para o outro e tal. É uma possibilidade também. Porque isso aí eu vi esse exemplo. Eu ia te perguntar isso aí porque, por exemplo, eu já vi alguns comentários falando, o Uber você tem que galgar para chegar lá no topo, que é isso. Agora, uma dúvida sobre isso aí também. Eu tenho uma dúvida. O Uber Black, ele é melhor que o Uber X? Sim. Ele é melhor? São carros teoricamente melhores. Sobre faturamento, exato, depende. Eu já rodei no Black, eu rodei uma época no Black, e a observação principal na maioria das vezes no Black você pode ganhar o mesmo que você ganha no X, só que rodando menos. Porque o ganho por quilômetro por tempo é maior. Então pode ser que no mesmo dia um cara no UberX e um no Black, os dois façam o mesmo resultado.
Só que no Black vai ter trabalhado menos horas, rodado menos quilômetros. Então, Mais uma teoria também que aí todo mundo fala, que é o aeroporto de Confins. Conta um pouco pra gente, o que você acha disso? Pô, fica lá 10 horas lá. É uma opção, é uma forma de trabalhar, enfim. Tem gente que gosta, que acha que é válido focar só em aeroporto e vive de aeroporto. E tem gente que não. Eu, particularmente, acho que é muito tempo desperdiçado parado lá. Se você faz uma viagem para o aeroporto e depois faz uma viagem voltando, você pode ter um ganho bom por quilômetro. Só que se você somar as horas todas que você ficou parado lá, seu ganho por hora total, desde a hora que você foi para lá, o tempo que você ficou esperando parado, até a hora que você volta, seu ganho por hora vai ser baixo. Então, enfim, é estratégia, né? Tem gente que gosta de trabalhar assim e opção de cada um. Isso aí era uma dúvida que todo mundo... Eu vejo todo mundo fazendo isso e tal. Você quer comentar alguma coisa? Não, assim, ouvindo, né, o Francisco, a gente entende que Uber não é só dirigir. Os caras pensam só comprar um carro, né? Vou comprar um carro que aceita ali no aplicativo e é só Longe tocar. disso, cara. Longe disso. Longe disso, com certeza. Tem que saber e gostar de lidar com o público. Não tem jeito. Se a pessoa... Inclusive, é um exercício diário quase, sabe? Porque se você senta no carro para trabalhar e tá com alguma coisa desorganizada em casa, com algum estresse, alguma coisa fora, a chance de você fazer alguma coisa errada é muito maior. De distrair, bater o carro, de estressar com o passageiro e ter alguma treta com o passageiro. Você já teve? Não significativo. Já teve, tipo assim, passageiro falar alguma coisa meio sem noção, você tem que respirar fundo e tal pra seguir em frente. Mas chegar a treta, não. Não, teve na verdade um cara assim, mas nem foi treta, não. Saída de festa, de madrugada, cheguei no local para embarcar o passageiro e eu, se não me engano, era chamada para terceiros, tem muito tempo, assim, chamou para outra pessoa, sabe? Aí eu parei lá, aí no que o cara chegou, falou, é fulano? Aí era para fulano e tal. Aí o cara entrou, a menina entrou, no que eu iniciei a viagem, eu tipo, Belvedere? Ele, não, depois que o fulano pediu para mim, eu mudei de ideia, não vou pra Belvedere não, vou pra casa dela, que é no Santa Teresa. Aí eu achei estranho. Aí no que eu olho pra fora, tem um outro cara com o celular, olhou pra placa, olhou pra mim e tal. Eu percebi que o cara que entrou tava meio que dando golpe, assim. Entrou no Uber, falou que era outro destino e tentando pegar o Uber de outra pessoa, tá ligado? Cara. Aí eu fiquei puto com esse cara. Dei uma de Capitão Nascimento pra ele. Você tá doido, meu irmão? Madrugada eu trabalhando, sem querer de conversa fiada. O cara sumiu, saiu quietinho, não falou mais nada. Aí o outro cara entrou, eu falei, pô, desculpa e tal. O cara deu a entender que ele era o passageiro e tal. Eu perguntei, ele falou que sim e tal. Aí, isso é até um chamado de atenção. Quando você chega para embarcar, o passageiro tem que saber seu nome, você tem que saber o número do passageiro. É uma via de mão dupla, uma verificação de segurança para os dois. Às vezes acontece, o passageiro chega, fala assim, seu nome é? Fala assim, não, você tem que saber meu nome. Eu sei o seu. Você é o fulano? Você é o ciclano? É. E ele tem que saber seu nome. Sim. É uma via de mão dupla. Sim. Sabe? Do contrário, pode acontecer isso, que foi um erro meu na época. O cara entrou. Eu falei o nome do cara, eu falei, Rafael, isso. Ele entrou e não falou meu nome. Então, aí quando eu iniciei a viagem, ele falou, não é esse endereço não, a gente mudou para tal endereço. Aí que eu suspeitei, por sorte o cara já estava ali, senão eu ia fazer a viagem ia me lascar. Aconteceu isso comigo lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, nós estamos falando isso aqui, aconteceu. Entrei dentro de um carro, era ano novo, tava um monte de carro assim, aí eu pedi um Uber, o aplicativo, aí como lá os carros são muito grandes, né, você não tem muita dimensão, aí eu e a Bruna pulamos dentro do carro, na hora que nós entramos dentro do carro e aceleramos, aí ele andou 2, 3 quadras e falou assim, não, você está indo para algum lugar, para esse lugar tal, eu falei, não tô não. É esse lugar aqui. Aí ele falou, não, então você tá errado, não é você não. Aí nós saímos assim, mas não foi tipo... Sim, não na foi maldade. Dá um de transtorno, maldade. porque ele saiu de lá sem o passageiro dele e você saiu sem seu carro. Então seu carro deve ter ficado lá e o passageiro dele também. Exatamente. Aí bate fora pra ele confusão, voltar, né? Não imagina, ano novo. Bate transtorno, né? Nossa senhora. A vergonha que você passa, né? Você fala, nossa, deixa eu sair daqui e andar aqui devagarzinho. Aqui. Sim. Isso aí deve ser duro. Quer fechar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito, assim, é admirar a sua construção, a forma que você pensa para trabalhar, trata realmente como empresa, vai avaliar, né, a questão de um cronograma, de qual lugar ir, qual lugar vai ser mais lucrativo para mim, de avaliar os passageiros, assim, e olhando a história dele, um motorista de Uber, ele tem uma história, não é só um motorista,
Então, assim, respeitar, né? Pra você que tá aí em casa, respeite que o cara que tá aí à frente dirigindo, te levando até o seu destino, ele tem uma história. Que história linda a sua, viu, Francisco? Sim, muito Parabéns. obrigado. Assim, a gente vê os céus, assim, eu como um cristão consigo ver os céus se movendo ao seu favor. Obrigado. Porque, assim, nada é por um acaso. Essa questão dele ter tudo já pronto para ir para os Estados Unidos. Ele tinha feito para ir em um casamento, mas já era Deus preparando ele para ele ir para um grande evento que o próprio Deus ia honrar ele pela qualidade de serviço que ele tem prestado, o bom serviço que ele faz. Sim. Um excelente profissional e a honraria do céu sobre a sua vida. Eu não consigo ver, assim, uma obra de um acaso, somente uma sorte. É Deus querendo te honrar. Obrigado. Porque, assim... É uma caminhada, com certeza. Eu tenho esse sentimento de que as coisas se movem a um favor quando você trabalha em favor disso. Tem uma frase, não me lembro agora de qual santo que é, mas que ele fala assim, a fé move montanhas, mas não esqueça de rezar, não esqueça de empurrar enquanto você reza. Boa. Sabe se mover, né? Pô, você fala assim, não, a fé vai mover essa montanha, eu vou ficar sentado aqui de braços cruzados esperando ela mover a montanha. Pô, não, pelo menos bota a mãozinha ali e tenta empurrar, sabe? Dá o seu Então, tudo, quando dá o seu você trabalha de forma ética, de forma correta, buscando sempre fazer o certo, geralmente as coisas conspiram a seu favor. Então, acredito bastante nisso. Show. Ô, Diogo, tem como colocar o Instagram dele aqui? Oi? Entra no Instagram e coloca o Instagram dele aqui, só pra gente dar uma olhada aqui. Aqui. Você puxar aí também. Você esqueceu. Aqui. Ah, perdão. Boa. Que é bom Você também. falou. É bom também. Tá, pode deixar comigo aí, a gente vai falar. Tranquilo. Uber Pensador. Uber _ Pensador. Mas falando disso, falando de como as coisas conspiram e tal, quando a gente falou lá atrás, né, da base, eu carrego muito o que minha mãe me falou, sabe? Tanto que ela me formou e me conduziu para a vida, assim, as experiências dela. Eu lembro certinho uma vez, eu moleque, criança, e eu fiz uma falta de educação com o porteiro do prédio que eu morava, cara, que eu tomei um esculacho da minha mãe, que eu lembro até hoje. Que eu criança lá e tal, não sei o quê, aí eu passava para fora do prédio, passava para dentro e tal, e aí uma hora o porteiro não tava nada, tava fazendo alguma coisa. E eu criança lá de, sei lá, 6, 7, 8 anos, fui desrespeitoso com o porteiro. Sim. Que ele demorou a abrir o portão. Cara, eu tomei uma rachada da minha mãe, que eu lembro até hoje, e me botou no lugar. Sim. Falou, cara, aprende isso. Eu lembro até hoje exatamente O que ela esporro falou. que eu tomei. É lá de dentro ela gritando, me dando esporro. E aí, a partir daí, eu passei a prestar atenção e fui desenvolvendo muito, aprendendo muito mesmo com a minha mãe em relação na escola também, aprender a tratar com todo mundo de forma igual, cara. Isso eu me orgulho muito e isso me ajuda muito a circular em qualquer meio, cara. Tanto que eu tenho amigos e converso no alto círculo de Belo Horizonte com milionários. Boa. E se eu vou no centrão lá, em qualquer lugar, vou falar e lidar bem com essas pessoas também, sabe? Por ter esse aprendizado, por saber... Não é de Respeitar, forma assim falsa. né? É de fato olhar para aquela pessoa que está falando comigo e circular em qualquer meio que for, sabe? Eu não sou milionário, não sou rico, Sim. sabe? Mas consigo me relacionar e conversar com pessoas bem. Assim como consigo ir para uma pessoa que é humilde e tal e falar bem também. E de forma respeitosa, porque eu tive essa bagagem lá Sim. atrás. O respeito Então, está em isso- todos os lugares. Pô, cara, isso faz toda a diferença. Te coloca numa posição muito mais confortável para você viver a vida. Você Boa. não se vê superior a ninguém, nem inferior a ninguém. Humildade. Sabe? Que você podia muitas vezes falar com um cara. Você vai falar com um cara aí que é milionário e tal, você fica meio, sabe? Se sentir inferiorizado, Sim. sentir menos. Sim. E não é verdade. Não é verdade. Você tá falando ali, tratando de forma respeitosa, seja quem você é, sinta orgulho de que você é. Boa. Isso é fundamental. Quando você senta no carro, infelizmente, a gente vê motoristas que não sentem bem, não sentem orgulho de estar ali trabalhando. Sabe? Se sentem menores, se sentem Sim. num subemprego. Sim. E isso é muito ruim para a autoestima dele e para a possibilidade dele faturar. Uma boa Porque se isso o cara aí. se sente mal ali fazendo o que ele está fazendo, a chance dele prosperar fazendo aquilo e a partir dali partir para outra coisa é mínima. Porque ele se sente mal, ele se sente desmotivado, ele vai dirigir chateado, sabe? Então, a chance dele conseguir crescer é mínima, diminui, Verdade. sabe? Enquanto o cara que senta ali e fala, pô, legal, vamos embora faturar,
vamos fazer uma melhor aqui, a chance dele conseguir prosperar nisso e a partir daí partir para outra coisa, ou não, se ele quiser seguir como motorista a vida inteira, ele vai estar trabalhando feliz, vai dormir feliz, vai estar um cara realizado. Então, independente da função, quando eu vejo, um gari correndo atrás do caminhão, cantando e tal, Com alegria, falo, né? Que bom, cara. Que bom, sabe? Ao contrário do cara estar ali cabisbaixo, triste. Então, isso é pra vida, cara. Não, Daí, legal a gente falar. Vamos ver aqui. Ô, olha lá. pode clicar em seguir, por favor, aí, ó. Aí. Mais um seguidor. É, pelo menos Faz favor. Aí não, aí. Tô esperando ali, ó. Olha lá, Francisco Bianchi, embaixador Zap Localiza. Como que é isso aí? Me explica um pouco sobre essa... Então, Zap Localiza é o segmento da Localiza direcionado para motorista de aplicativo. Tem a Localiza matriz e eles criaram, há uns anos atrás, um segmento que é totalmente direcionado para motorista de aplicativo. Tem benefícios como desconto em combustível, desconto na Magalu, desconto em farmácias, vários tipos de produtos secundários, digamos assim, para o cara que é cliente deles, Olha que que aluga legal. com a Localiza para trabalhar como motorista de aplicativo. E hoje você é embaixador dela. Sou embaixador deles, que foi uma coisa bem natural, porque quando eu comecei a rodar com a Uber, com motorista de aplicativo, eu optei, falei, cara, você pegar um carro seu, botar para rodar, você desgasta muito carro. Você vai rodar 5, 6 mil quilômetros por mês, você vai detonar o carro, querendo ou não, por mais que você dirija bem, evite buraco, passageiro não fique detonando sua porta, vai desgastar. A cada 2 meses é uma revisão de 10 mil quilômetros, é mais manutenção que vai dar, então vai desgastar muito mais. Então eu optei por trabalhar com carro alugado. E com carro alugado eu tenho um custo fixo, eu sei qual é o meu custo ali, não tem surpresa, e aí fui seguindo assim e acabou que foi natural esse caminho, né, de me tornar embaixador deles depois de algum tempo. Tinha tentado algumas vezes anteriormente, sabe, quando eu tinha, sei lá, 4, 5 mil seguidores, tinha pensado, podia fazer uma publicação legal aqui sobre eles, falar da marca e tal. Na época era Localiza, nem existia a Zarp ainda. Uhum. E aí descobri o e-mail lá do marketing deles, mandei um e-mail. Não, sinto muito, no momento não temos nada nesse caminho e tal. Aí passou mais 6 meses, eu tive uma outra ideia, mandei um outro e-mail e tal, até que as coisas foram caminhando na mesma direção. E hoje tem essa relação, eu acho até legal essa frase que está ali, ó, que fica no meu perfil da Uber, que é networking through life, que é networking através da vida, né, através da... Todo mundo que você conhece, né, pode ser uma ponte para te conectar com outra pessoa e às vezes você conectar 2 pessoas, às vezes eu te conheço aqui e falo, que legal isso que ele está me falando que ele faz, tem um outro cara que eu conheço que poderia conhecer ele e talvez saia alguma coisa a partir disso. Então, eu gosto muito dessa dinâmica da vida, sabe, de Quando que viver você assim. e a Zap se encontraram? De começar a conhecer a Localiza, começar a conversar tem, sei lá, uns 4, 5 anos. De passar a ter uma parceria efetiva, uns 3 anos e pouco. 3 anos e pouco já de E relacionamento. hoje você indica alugar um carro para Sim. trabalhar na Uber e não usar o seu carro como da sua casa hoje. Sim. Você indica Isso 100%. é uma divisão. Falar disso é praticamente igual falar de religião, falar de futebol, cara. Vai ter sempre a pessoa que entende e roda com carro particular, que vai ter o faturamento melhor, que você vai ter um bem, embora eu não concorde que um carro seja um patrimônio, porque você compra geralmente superfaturado, um mês depois ele já está valendo muito menos do que você pagou e vai seguir valendo cada vez menos. Então você bota o seu dinheiro em algo que desvaloriza. Então fala assim, se eu tenho 50 mil para comprar um carro, aplica esse dinheiro e aluga o carro. Os seus 50 mil vão valorizar aplicado e você vai trabalhar e faturar com o dinheiro, você bota o custo do carro, você bota no seu custo operacional de trabalho. Eu penso muito mais assim, você tem o carro para trabalhar, você já tem o carro, trabalha com ele. Só que no momento que você tiver um problema mecânico ali, você ficar um mês sem carro, alguma coisa assim, pode custar caro. Sabe? Então, infelizmente, acontece às vezes o caminho reverso. O cara tem um carro próprio, tem um problema desse, uma batida, fica sem carro, um problema mecânico, fica sem carro, não tem peça, e o cara fala, estou um mês sem trabalhar, estou me apertando, e aí parte para o alugado e percebe que tem sim suas vantagens. Então, tem vantagem de trabalhar com o próprio, tem vantagem de trabalhar com alugado. Eu valorizo muito mais as vantagens de trabalhar com alugado, assim como muita gente, e outras pessoas preferem o próprio, beleza. Mas quando a bomba estoura, com o próprio, às vezes o problema sai muito caro. Isso aí, vale. Enfim, Isso é verdade. É religião, não dá para debater, não quero convencer ninguém que tem carro próprio que carro alugado é melhor,
Mas eu entendo que é melhor. E se você falar com um amigo seu que estourou a bomba uma vez na mão aí, que teve problema mecânico ou bateu e ficou sem carro, você vai entender por quê. Entendeu mesmo? Se o carro que eu tô hoje dá um problema, amanhã eu tô com outro carro, hoje eu tô com outro carro. Não fico um dia sem trabalhar, sabe? Então você que está na câmera aqui, não se esqueça então. Zap, localiza, sempre olhando e cuidando e alugando o carro, sempre é o melhor conselho hoje para pilotar o Uber aí agora. Viu, gente? Fica com essa dica aí. Vamos descer aqui, vamos descendo mais aí pra gente ver aí. Desce um pouquinho aí a tela. 1.351 publicações, cara. São E 5 anos e meio de publicação. É Tá coisa em demais pra atividade você ver. constante. É conteúdo demais pra você ver. Isso ali foi a data, né? A Uber mandou de presente aquele 23 de dezembro de 2017, foi quando eu comecei meu Instagram. Ah, eles mandaram pra você? Mandaram, num certo momento eles mandaram uma caixa lá com dando parabéns e tal, não sei o que, quando fez aniversário do Instagram, eles mandaram. Essa foto aqui foi no IPO da Uber, ficou com essa pose aí de palestrante. Ficou legal, ficou legal. Ficou boa. Aí tem conteúdo demais, se for rodando aí tem. Esse aí foi o vídeo recente comentando, assim no meio aí agora aí, comentando o que aconteceu com a moça lá, infelizmente, que a gente comentou mais cedo Sim, aqui. sim. Né? Pode descer, vamos ver mais o que tem. Esse vídeo ali que viralizou, dá uma subida, por favor, ali, ó. Esse aí, ó, esse vídeo viralizou uma subida que tem no São Lucas ali, cara. Já bateu 2 milhões de visualizações, se eu não me engano, mostrando um morrão que tem lá no São Lucas, a galera apavorando lá com a subida. Sério? É. Aí, ó, essa pergunta ali, vamos lá. Gostei dela. Parar no posto com passageiro é errado? Errado não é, eu só acho que dá pra evitar. A não ser que seja um caso muito específico, assim, peguei um passageiro, a viagem era de 5 quilômetros, ele alterou a viagem, passou a ser uma viagem de 40 quilômetros. Eu não estava pronto para isso. Aí eu paro para abastecer com o passageiro. Agora, do contrário, pô, quando você entra na reserva, você ainda tem 40 quilômetros para rodar. Sabe, é muito raro ter viagens maior que isso. Então você, pô, encerrou a viagem ali, você viu que vai acender a reserva já, fica offline no instante, enche o tanque e volta a ficar online. Então, tipo assim, não acho errado, mas dá para evitar. Sabe? Eu não sei em casos específicos, assim, de alterou a rota, uma viagem muito longa. Eu já peguei uma viagem para o Rio. Que isso. BH-Rio. É mesmo? No Qual foi Bebeto. a maior distância que você já pegou? Foi essa, BH-Rio. E como é que foi? Já era combinado ou você chegou lá Não, de cara? foi aleatório. Por sorte, é que você vai ter que rolar muito para baixo, aí você não vai conseguir achar. Não, mas mesmo se tivesse, você ia ter que rolar muito para baixo, aí que tem uns 2 anos já isso. É publicação demais para você achar aí. Boa pergunta essa. Por sorte, na época eu rodava no Black, eu rodava no Nissan Kicks. E aí, quando eu tava ficando online, o Augusto era pequeno, meu filho. E aí, quando eu tava indo ficar online, eu tava no Santo Antônio ali. Aí fui ficar online, aí eu peguei o celular e comecei a filmar. Aí, galera, vou ficar online agora, era tipo 3 da tarde. Eu filmando o celular, não tava direcionado, não tava nada. Que você fala assim, tava direcionado, tava junto com a pessoa já, combinou. Mas eu tava filmando, aí chamou a viagem a uns 2 km de distância. Eu tava no Santo Antônio, a viagem era o ponto de origem era no Hospital Madre Teresa. O que acontece? Por que essa viagem caiu para mim, eu acho? Principalmente nesse horário, 3, 4 horas da tarde, tudo quanto é Uber Black direciona para Confins, que é pro norte. Sim. E o Rio de Janeiro é pro sul. E aí eu fico online no Santo Antônio ali, não estava direcionado, estava com dinheiro ligado na época, que era meio que começo de pandemia ainda e tal, estava com dinheiro ligado. E aí toca essa viagem. Apareceu lá, Tijuca e arredores, o destino. Aí eu, porra, Tijuca e arredores. Aí eu tava filmando na hora, começando a ficar online. Aceitei a viagem e mandei mensagem pra pessoa. Olá, apareceu pra mim aqui que a viagem é pra Tijuca, é isso mesmo? Ela, é isso mesmo, eu tô com minha mãe no hospital aqui, ela teve alta, ela mora sozinha em BH, eu tô levando ela pra minha casa no Rio. Aí eu, isso terça-feira, quarta-feira, não me lembro. 3 horas da tarde, eu liguei pra minha esposa e falei, então, amor, eu tô indo pro Rio, com a passageira aqui. Fiz as contas de cabeça, na época a Uber pagava por quilômetro e tempo ainda. Fiz as contas de cabeça, quanto que ia dar pra mim mais ou menos. Falei, pô, show de bola, vai ser bom. O custo de combustível ida e volta do carro deu uns R$300. A viagem inteira deu 1.069, só que eu cheguei lá e ele me deu 1.200, o passageiro. Que era a mãe e a filha indo pro Rio. Quando eu cheguei lá, desceu o outro filho para pagar a viagem, ele desceu com uns R$1.400 na mão. Mas você não ficou com medo por ser dinheiro, não? Não por isso, porque pô, pelo perfil, pô, saindo do hospital, uma mulher adulta e uma senhora saindo do hospital, Sim. eu fui tranquilo por isso. Se fosse no meio da rua, assim, pegando um cara no meio da rua, eu não faria. Boa. Sabe, eu chego lá, um cara com a mochilinha na calçada parado lá, não iria.
Mas, pô, tava saindo do hospital, tinha todo o contexto ali que favoreceu. E por eu ser de Petrópolis, eu conheço a estrada muito bem. É uma estrada que eu viajo tranquilo nela, conheço. Se fosse, sei lá, para Governador Valadares, para Vitória, eu acho que eu não tenho tanto costume. E é uma estrada que eu sei que é perigosa, talvez eu não fizesse. Sabe, uma estrada que eu sei que é mais perigosa, uma estrada que eu não tenho costume de viajar. Mas como era pro Rio, pô, eu conheço a estrada, pô, de Cois Salteado, tem mais de 10 anos que eu vou e volto nessa estrada. Então acabou sendo super cômodo. Eu fui, cheguei na Tijuca lá 10, 11 horas da noite, subi de volta para casa, dormi na casa da minha mãe em Petrópolis. Outro dia, 5 horas da manhã, vim embora para BH de volta. Nossa, que legal. Foi né? legal, foi legal. Desce mais um pouquinho, dá pra descer mais um pouquinho? Ah, então tá. Sei, mas é publicação demais. Deixa eu subir, sobe aí, deixa eu ver essa Você última. entrar lá no Instagram, é coisa demais que você vê aí. Essa aí viralizou também. Não sei se vocês viram lá na Itália, lá, essa mulher que vê que ela povo fez? batendo carteira. E ela sai andando atrás do povo. Atenzione, pickpocket! Sai gritando, aí o povo que tá batendo carteira dispersa, sai correndo. Se ela fizesse isso aqui no Brasil, ela tava lascada. O povo ia pegar ela. Na Itália é diferente. A Itália ela filmando as menininhas. Menina que você olha e fala, ah, isso é menina rica. E as meninas batendo carteira. Que isso. Bizarro. Jesus amado. Nossa Enfim, Senhora. entra lá no Instagram, é conteúdo demais. Dá pra passar Pô, segue o semana homem aí, inteira viu? lá olhando os conteúdos. Tem antigos. conteúdo. Segue aí, sobe lá em cima lá. Sobe Demais. lá em cima. Sobe um pouquinho. É coisa demais. Sobe lá em... E agora? Essa Porsche Cup ali que você participou foi o quê? Foi a Porsche Cup, cara, é de uma empresa que eu pô, admiro demais, que é a Oakberry. E a Oakberry tem a Oakberry Racing Team. Eles participam da Porsche Cup já tem alguns anos. O Georgios, que é o fundador da Oakberry, ele pilota na Porsche Cup. Ele, inclusive, está líder do campeonato no momento, na categoria dele. Então, não pilota só de brincadeira, o cara pilota mesmo. E já em algumas ocasiões eu fui lá em Interlagos acompanhar a corrida, ver a corrida dos boxes realmente, ver de perto. Nessa foto ali, naquele story em destaque, eu estava até com o macacão, botei o macacão para tirar a foto. Eles já apoiaram, já fiz campeonato de kart aqui em BH com o apoio deles. Já fiz alguns eventos bem legais já com o apoio deles, então é uma marca que eu admiro muito. E você gosta Vocês de... são parceiros? Sim, se você gosta de açaí aí e lida com açaí como uma sobremesa, tá na hora de você conhecer o Oakberry, que é realmente saudável, uma coisa que apoia ali é muito mais que apenas um açaí. Admiro muito a caminhada deles como empresa. Recentemente eles verticalizaram a produção, eles produzem 100% do açaí deles e cuidam das famílias, são mais de 100 famílias que fazem a colheita. Eles têm todo um apoio, acompanham de perto, então isso eu acho muito legal. Eles estão hoje em 38 países, mais de 600 lojas, com 7 anos só de vida. Então, é a marca brasileira, então eu acho muito foda isso. Eu gosto muito. Eu sou um cliente, eu posso falar. Então, Quando você consumir, você vai lá, tira a foto, me marca lá para eu ver. com o maior prazer do mundo, vou fazer isso sim. Vamos fechar. Pode fechar aí. Então, nós estamos chegando no fechamento, mas antes eu queria agora eu mesmo poder te agradecer, viu? Foi um papo muito legal que a gente teve aqui. Se for estendendo, e ainda mais se for rolando no Instagram, essa história, pô, a gente fica uma semana aqui conversando. Conhecer você foi um prazer, foi muito legal você ter aceitado aí o convite, mas geralmente eu fecho o programa com um jogo que eu faço, já faço com todos, que é um jogo de palavras. Eu falo uma palavra, você fala uma pra gente fechar. Eu vou começar com a palavra e no final a gente encerra com o seu nome, lógico. Igual a Marília Gabriela, sabe? Já viu aquele programa dela? Não, eu sou muito bom com TV, eu quase não assisto nada. Mas eu vou fazer ela com esse jogo com você, porque sempre a gente fecha com isso, então lá vem. Vamos lá. Uber. Pensador. Pessoas. Referências. Vida. Ética. Sucesso. Construção. Família. Base. Francisco Bianchi. Obrigado. Qual que é a palavra para Francisco Bianchi que você dá? Perseverante. Perseverante? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Valeu. Obrigado a você. Até mais. Obrigado. Show. Valeu demais.